Olha, vamos lá, porque quanto tempo é que isto demora? O tempo que quiser. Que quiseres. Prontos, ok, foi um prazer. Já está. Foi espetacular este bocadinho. Nós deixamos isso com o à vontade da conversa. Ou seja, o que for surgindo vai Sim, ser. mas também Deixamos ir. Mas não faças muitas. Não, tranquilo. Então talvez escrever muito. Quando eu vi que começa a ficar cansado, Sim, Pois, eu finalizo. Isso, Ok. Eu finalizo. Há pessoas que também são como eu, que gostam de falar muito. Ontem gravámos um podcast de quase 4 horas. E só não deu mais porque o cartão já não dava. Acontece. Há Mas muitas calma, pessoas calma. que são como o Carlos. Este Carlos. Falam muito. Não, acho bem que vais falando. Assim, Não se preocupe, vai correr lindamente. olha, o que é preciso saber mais? Acho que está tudo. Nada. Agora é. Está aqui a introdução feita já. Já tenho aqui tudo comigo. Exatamente. Atenção, eu É ficava isso. nervosa, mas eu no fim dizia sempre aquilo que o Carlos estava a falar. Este Carlos. Eu gostei muito disto. Depois é que depois passava aquela energia e já ficava com Até houve com um vergonha. dia que ela virou-se para mim: Carlos, quando é que gravamos um episódio os dois juntos Vamos outra vez? gravar, E eu era assim: vamos gravar. como assim? Tu queres gravar um episódio comigo? Eu nem estou a E acreditar. podiam fazer assim. E vamos De vez em fazer, quando vamos fazer, de fazemos. vez em Por acaso deixamos de fazer, mas temos de fazer um dia destes. Temos Mestre, tido com os tu não me convidados. arranques a luz do sítio que depois. Por isso é que eu fui despedida Quer dizer, daqui. eu é que vou ser entrevistado e tu é que estás nervoso. Exato. Geralmente caem microfones, caem câmaras, cabos, luzes. É sempre Pronto. assim. Anda, deixa estar que ela está bonita É uma assim. animação. Não, está bem, agora está bem. É, Tá? Não, exato. não mexeu muito. Vamos lá Pronto. então. Vamos lá então. Divirta-se. Isso. Carlos. Carlos. Sim, de preferência. Tenho que me habituar. Não é para estar mais à vontade, senão. Sim. Também só tens mais 2 anos do que eu. É isso. Quem me dera. Quem me dera. Já lá passei já. Ora bem, siga. Rita, estás à vontade? Estou aqui a ler. Queres fazer a palma? Exato, esqueci-me. Ora, muito boa noite a todos que estão aí em casa. Hoje temos aqui connosco o Carlos Partilhó e hoje ele será o nosso convidado do Flexcast. Hoje recebemos um verdadeiro exemplo de dedicação à comunidade. O Carlos é bombeiro há 38 anos, tendo começado como bombeiro voluntário aqui em Espinho em 1987. Ao longo de décadas esteve sempre na linha da frente, não só no combate a incêndios, mas no apoio a quem mais precisa. Atualmente integra o Corpo de Bombeiros de Santa Maria da Feira, já como bombeiro de primeira, mantendo viva a missão de servir com coragem e coração. Casado, pai de 2 filhas, é daqueles nomes que representam o que há de mais nobre no serviço público. Vai ser uma conversa com histórias, valores e muita experiência para partilhar. Portanto, Sr. Carlos, no caso Carlos, já sei que não podemos dizer Sr. Carlos, seja muito bem-vindo ao Flexcast e malta aí de casa, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal, mas deixar um comentário só no final do episódio, porque eu quero que estejam muito atentos a esta conversa que vai acontecer aqui. Carlos, passo a palavra, este Carlos aqui, e aos dois desejo uma excelente conversa. Obrigada. Obrigado, Rita. Rita, muito obrigado por passares a palavra. Boa noite, flexíveis. Já sabem, os vossos likes, subscrevam. Hoje vamos ter uma conversa sobre um tema que, digo-vos uma coisa, eu não percebo nada. Portanto, eu só vou aprender aqui hoje, tanto pela área em si, que eu desconheço, tanto pela história de vida deste meu amigo Carlos, que também tem o mesmo nome que eu, e eu estou ainda a habituar-me a chamar-lhe Carlos, tratar por tu, mas eu prometo que me vou safar. Carlos, eu vou estar atento. Tu corriges-me. Carlos, muito bem-vindo, muito obrigado pela tua presença no Flexcast, por aceitares falar um bocadinho sobre uma coisa que eu acho que deve ser uma paixão tua, de certeza absoluta. Sim. E a tua história também. E vais-me satisfazer porque vais-me tirar aqui algumas curiosidades que eu tenho. Porque eu acho que, eu não sei se posso dizer que bombeiro é uma profissão. Agora até fiquei... Sim, neste momento já há os bombeiros profissionais. Ok, então Dentro posso do dizer. voluntariado já temos os profissionais. Ok, pronto. Então, a carreira de bombeiro é uma carreira muito nobre, talvez das carreiras mais nobres que existem no nosso país, nos países todos. Muito necessária. Ainda mais hoje vimos uma notícia muito triste, com o falecimento de um jogador de futebol. É verdade. Até depois eu ia fazer uma pergunta, mas mais fácil, mais para a frente, como é que se poderia resolver ali algumas questões depois do que aconteceu depois. Mas, Carlos, vamos conversar, mas vamos começar pelo princípio. Ok. Quem é que és tu? Conta-me a tua história. Ora bem, a Rita já explicou, portanto, já fez ali uma introduçãozinha. Tenho 60 anos, sou casado, tenho 2 filhas, uma netinha, que é o nosso sonho. Tudo mulheres. Tudo mulheres, graças a Deus já tenho quem limpa a casa. Quem é você? Quem és tu? Sou eu. Sou eu porque eles têm, cada qual tem a sua atividade e eu tenho que mais tempo em casa. Neste momento estou desempregado, encontro-me desempregado. Estou a frequentar um curso técnico de serviços digitais.
e procuro agora até ao final do ano arranjar até algum emprego nesta área, que tanto posso trabalhar em casa como numa empresa, e vou ver o que é que vai dar, não é? Mas não está fácil, com a idade não está fácil, porque hoje em dia uma pessoa de 60 anos já é velha para trabalhar, dizem eles. Pois. Se não empreender-se por si próprio é mais difícil. Sim, a nossa experiência de vida realmente é muito grande, porque começamos eu comecei na era em que não tínhamos telemóveis, não tínhamos computador, não tínhamos nada, brincávamos na rua. Hoje não se vê ninguém a brincar na rua. Se mandar um miúdo hoje em dia de 7, 8 anos, olha, vamos saltar à corda. Como é que salta? Para que é corda? O que é uma corda? O que é uma corda? Já agora, o que é uma corda? É isso. E portanto, nós na altura realmente podíamos brincar perfeitamente na rua, socializávamos uns com os outros. Hoje não, hoje é tudo por mensagens, e chega-se à situação de estar um no quarto a mandar uma mensagem para quem está na sala. É complicado, muito complicado isso. Tudo muito virtual. Sim. Eu ainda passei por essa fase de brincar na rua. Tive muita sorte. Muito bom. Muita sorte. Bom mesmo, muito bom. Mas os miúdos mais novos do que eu, que viviam na mesma rua que eu, já os pais, enquanto nós ainda brincávamos na rua, os pais ainda os deixavam vir brincar connosco. Nós, entretanto, depois começamos uns a trabalhar, outros foram estudar, e então acabamos por deixar de brincar, e os pequenitos também acabaram por fechar-se em casa. Sim, porque também os perigos começaram também a aumentar mais um bocadinho. Os pais já não deixam os filhos ir brincar para a rua. E eu quando tinha as minhas filhas mais novas, atravessava a rua para ir levá-la à escola e ia buscá-la. Okay. E era só atravessar a rua, não sentia confiança, não. E não dá mesmo para ter a canalha a brincar na rua hoje em dia, não dá mesmo. Engraçado, eu ainda sou o tempo de ir a pé para a escola e vir a pé. Sim, eu andava na 3ª classe, eu morava ali na rua 31, onde ainda mora a minha mãe, e até ao Largo da Câmara, que tem a Escola da Feira. Certo. Eu atravessava aquilo. Na altura não havia a Avenida 24, era só uma via de 2 sentidos, era um bocadinho perigoso atravessar aquilo. Pois, imagino. Mas nós, tanto conviver na rua, já chegávamos a jogar a bola lá mesmo na rua, não havia problema nenhum. Era o típico. E fomos habituando à evolução da vida, à evolução destes perigos e tudo. Mas pronto, acho que na altura era mais saudável. Se calhar daqui a 30, 40 anos os vossos filhos já vão dizer: no meu tempo é que era porreiro, a gente brincava dentro de casa, tínhamos computador. Daqui a 30, 40 anos não sei o que é que eles vão ter. Sim, vamos ver. É verdade, nós dizemos isto com os nossos olhos do passado e o que vemos hoje, mas os nossos filhos vão ver coisas completamente diferentes. Mas será que é mesmo, será que houve mesmo ou seja, a segurança ficou pior, ou nós é que ficamos mais protecionistas com os nossos filhos? É sim, acho que foi as duas coisas. Evoluíram, porque não se sabia falar tanto em raptos, em tantas violações, tantos assaltos. E até os carros, muito carro. Sim, hoje em dia é um exagero de carros. É um exagero. Nós vamos aqui a Espinho e os cruzamentos 25 a 25 metros, temos 2, 3 carros a circular ao mesmo tempo. A Avenida 24 é um para cada sentido, a Avenida 32... e nota-se que cada vez há mais atropelamentos, essas coisas todas. E mesmo nas zonas das escolas e sim, as escolas ali, também. A Industrial fica mesmo ali na 32, tem ali aquela avenida. Quem descer a 33 a partir das 8h10 da manhã, 8h15, já se vê negrinho para chegar cá abaixo, porque depois funila o trânsito para a escola e já fica ali o trânsito muito parado. É muito complicado. Verdade. É muito complicado. É verdade. E era também parecido quando, por exemplo, eu andei no liceu. E a descer ali a Rua 19, também na zona da Papelida Atlântico Norte, também ali aquela passadeira. Eu lembro de ter visto vários casos de atropelamentos ali. Depois tinha aquela paragem do autocarro, às vezes o autocarro parava para nós, as crianças, às vezes passamos sem ver e tal. Complicado. Que antigamente, se calhar, não havia esse trânsito todo. Não? Era mais fácil. Havia algum trânsito, mas não há nada que se compara hoje. Hoje em dia, uma casa é capaz de ter 2, 3, 4 carros. Facilmente. É facilmente, porque antigamente era um por família, dificilmente 2, só aquelas pessoas, aquelas grandes famílias poderiam ter mais do que um carro.
Mas hoje em dia É verdade, é é o verdade. caso da televisão. Eu lembro que tinha uma televisão em casa, na sala, e ligava-se praticamente só à noite. E hoje em dia eu só tenho uma na sala. Certo. Não há televisões em quartos. Muito nem bem. nada. Não. Sim, senhor. Eu Isso adoto a mesma filosofia. Isso não há. Mas hoje em dia acho que até nas casas, agora nas casas também já existem câmaras espetaculares. Já há aquelas cabines de duche que dá para pôr câmaras para a gente ver televisão. Exato. Espetacular. Mas por acaso, dá jeito, por acaso dá jeito. Não a televisão, mas eu gosto de ouvir podcast. Sim. Ainda há dias estava a ver uma entrevista com o Rui Veloso, que ele estava a contar que na casa dele tem o som todo interligado de compartimentos. E eu pensava assim, isso é espetacular. Eu vou da sala para a cozinha e continuo a ouvir o podcast. Mas pronto, televisão não, está ali uma estrutura que está ali a ocupar um bocado de espaço, a gastar energia, que muitas vezes nem olhamos para ela. Aliás, Sim. eu já não sou da geração, ou melhor, eu sou da geração da televisão, eu é que já não vejo televisão desde pequenito. Não consumo televisão, já consumo internet e essas coisas. Mas é engraçado falar com uma pessoa que tem uma diferença de idades grande para mim. Não é muita, são 2 ou 3 Sim, anos. também 2 ou 3 anitos. Eu às vezes é que faço essa confusão. O mundo anda tão rápido que 3 anos já faz muita coisa, não é? Mas é que anda mesmo. Mas é giro porque os tempos mudam. Por exemplo, eu, para a Rita, já noto uma grande diferença. Claramente, a Rita e as pessoas que eu vejo da idade dela já são mesmo muito mais fechados. A tendência parece-me que seja de cada vez mais as pessoas Porque lá está, como estávamos a falar um bocadinho, na altura andávamos na rua, agora o pessoal já está dentro de casa, já há aquelas férias, não é, férias escolares em que eles são depositados na mesma de manhã e só saem à noite. Prontos, e eles já pouco convivem cá fora na rua. Verdade. E então a vossa geração já vai ser uma geração também muito fechada. Hoje já é fechada, mas para vós ainda vai ser mais fechado. Concordo. O que me preocupa é que depois também as crianças deixam de aprender a gerir conflitos. Não estão expostas ao conflito, quando estão não sabem como resolver, porque a gente inevitavelmente se chateava, nem que fosse a jogar à bola, porque a bola foi ao poste e não foi ao poste, foi ao ângulo. Eu tinha que se chatear, não é? Os pais também, assim, têm muita responsabilidade, e eu também sou treinador de badminton e vejo que muitas vezes os pais têm dificuldade em dar educação aos miúdos ou ter tempo para estar com os miúdos. Hoje em dia os pais não têm tempo para estar com os filhos, porque o pai trabalha, a mãe trabalha, o menino anda na escola todo dia, sai da escola ou tem desporto ou ginástica, seja o que for, vai fazer qualquer atividade, música, essas coisas todas. Chegam a casa tipo 9:30 da noite, a preocupação é tomar um banhinho, comer, não sei o que dizer mais. Cama. Porque de manhã, às 6 da manhã, às 7 da manhã, o pai e a mãe têm que se levantar, o menino tem que ir para a escola. E o que é que houve aqui de diálogo? Que conversas é que houve? Nenhuma. Então os miúdos vão se fechar entre eles, vão se fechar entre si, depois nas escolas vão aprendendo uns com os outros, que às vezes aprendem coisas muito más, e depois tornam-se pessoas violentas, pessoas mal criadas. Não é o nosso caso, que há um bocado falei do badminton, não é isso, mas por exemplo, olha, vamos fazer isto, olha, vamos fazer aquilo, e muitos não sabem. Simples saltar à corda. Sim. Simples saltar à corda. Eu não tenho vergonha de dizer, eu tinha 7, 8 anos, jogava o elástico com meninas. Okay. Epá, quem é que joga o elástico hoje? Sim, nem no meu tempo eu já não jogava. Quem é que anda com o arcozinho na rua? É verdade. Os pneus com 2 paus ali a saltares para 6, que a gente... nem é bom. É melhor não dizer mais nada, senão... Eu até acho que eles se calhar não valorizam essas atividades porque nunca as experimentaram. Exatamente. Imagina, só para ter esta ideia, nós aqui na rua tínhamos, eu lembro perfeitamente, eu nunca tive consolas de jogos, só fui ter já muito mais tarde, os meus pais na altura não tinham dado, mas eu também não sentia falta. Mas tínhamos um amigo meu que tinha uma, mas nós preferíamos claramente ir jogar futebol ou andar de bicicleta ou fazer cabanas no Pinhal do que ir jogar. Até podíamos ir quando estava ali às 2 da tarde, estava muito sol no verão, então se calhar das 2 às 4 até íamos jogar um bocadinho, mas às 4 estávamos cá fora porque havia jogo ou alguém que vinha ter connosco. São coisas que se perderam claramente. E nós éramos divertidos. Eu há coisa de mais ou menos
15 anos, 20 anos atrás, ingressei numa associação lá na feira e tínhamos música, desporto, tínhamos muita coisa. Qual era o meu espanto é que vamos fazer uma atividade, ok, nós na direção, opá, olha, vamos fazer para o final do ano uma atividade, ok, o que é que vamos fazer? Aí vamos visitar uma quinta. Eu visitar uma quinta? Pois, porque a canalha não sabe de onde é que vem um ovo, por exemplo. E então, hoje em dia, já temos quintas com os animaizinhos todos, uma galinha, uma ovelha, uma cabra, tudo, para que as crianças vão lá saber o que é aquilo. Ok? Eles vão saber o que é, porque eles não sabem o que é uma quinta, não sabem onde é que vem a carne, não sabem se a vaca vem de alguma laranjeira, eles sabem lá bem, não sabem nada disso. É verdade. E então já é ao ridículo que a gente chegou e para nós também somos culpados porque a gente fecha-se. Sim. Ao ridículo chegamos de ter que levar uma criança, um filho nosso, eu nunca fiz isso, desde sempre fiz questão que as minhas soubessem, mas levá-los a ver uma quinta, a ver que é um coelho, eles não sabem que é um coelho, sabem que é uma galinha. Sim. É assim, esta geração muito fechada e depois estas tecnologias, computadores, internet, isso tudo, se veio ainda fechar muito mais as crianças. Crianças têm conhecimento de casos que ao fim de semana são capazes de acordarem com o telemóvel e estarem o dia todo na cama ao telemóvel. Pois. É. Muito mal. Porque isso desperta neles, nem é neles, temos pessoas muito mais velhas também já viciadas nos telemóveis. Aquilo de facto tem uma energia. Quem domina mais o tema diz que é uma questão de dopamina, ou seja, é uma substância que aquilo liberta, as pessoas gostam daquilo, sentem prazer, então repetem aquela ação. Mas lá está, nós ao estarmos fechados, depois também não mostramos às crianças essas coisas, depois como não temos tempo para brincar com elas, elas nunca vão conhecer. Eu também fui dar umas palestras e também falava de algumas profissões. Aliás, eu até estava a dizer, pessoal, eu sei que toda a gente quer ir para a universidade e acho que toda a gente deve estudar, eu também estudei e estudo todos os dias. Mas há profissões que neste momento são uma oportunidade muito boa. Carpinteiros, serralheiros e tudo. E foi curioso ouvir os próprios professores dizer, tens que explicar o que é. Pois. Porque eles não sabem o que é. E eu, que situação. Nunca pensei. É verdade. E hoje em dia quem tiver essa profissão nas mãos, pesteleiro, trolha, espetacular, carpinteiro, está como quer hoje, ganha o que quer. E hoje em dia precisas de um trolha. Olha, não posso ir, olha, só para a semana, e se quiser. Exatamente. E a valores estados para o ar, ou queres ou não queres. 2, 3 mil, 4 mil, seja fácil. Não tens problema. A 50 euros a hora e tudo. Não quero, não há problema. Então. E quando nós éramos pequeninos, não queres estudar mais para trolha. Exatamente. Não queres o mundo dá voltas, não é? Sim. Mas lá está. Por outro lado, também é uma oportunidade. Eu gosto sempre de olhar. Uma vez disseram-me isto: que é olhar para um copo meio cheio em vez de olhar para o copo meio vazio. E isto é igual. Antigamente fazia-se. Os nossos pais tinham uma preocupação muito grande que nós fôssemos estudar, que era para tentarmos ter um salário melhor e uma profissão melhor. Mas hoje, ainda incentivar os nossos filhos a ir para a faculdade, eu não sei. Ou seja, é muito bom por uma questão de conhecimento, acho muito bem, mas a nível de sucesso profissional, eu não acho que seja a melhor escolha para os próximos 10, 20 anos. Quem dominar uma arte, quem tiver sorte de ter um avô ou um pai que ensina uma arte destas. Exatamente. Esses são os futuros médicos que noutros tempos, é a minha opinião e é o que eu vejo na prática. Eu não sei o que será eu chamo-lhes carolas. Nós no desporto, no badminton, chamamos carolas, que é aqueles que andam por gosto, sem receber um tostão. Um dia que acabem estas profissões e cada vez se vê menos pessoas a fazer isso, porque hoje em dia, se chamas um trolha, tens uma pessoa já de uma certa idade a vir fazer o serviço. Agora já se vê aquelas empresas malta mais nova que faz uma empresa, tens pastelaria, tens pintura, tens carpintaria, tens tudo, mais alguma coisa. Ok, mas tem que contratar pessoas para fazer serviço. Exato. Isso cada vez está mais difícil. Pois está. Está mais difícil. E depois depois como há tanta procura, eles ficam em quê? Nos empreendimentos grandes e já não fazem serviços pequenos. Não, já os pescados, como se costumava dizer, que dava dinheiro antigamente, dava mais dinheiro. Hoje já não se faz pescados, não. Ou faz uma coisa em grande e ganhas bom dinheiro sem
chateares muito ou então... Exatamente. Mas aí tem uma oportunidade. Eu costumo dizer às pessoas, quem achar que neste momento não quer estudar ou que não, aprenda uma arte, porque vai-se safar na vida mesmo. É verdade. Vai-se safar na vida. Muito bem. Vamos lá então. Já estamos aqui uns pequenos toques. Uma introdução. Isso já foi muito giro. Carlos, porquê bombeiro? Olha, eu cumpri o serviço militar saí em 87, em janeiro de 87, e jurei que nunca mais vestia uma farda na vida. Opa! Não, fui para Lisboa, eu cumpri lá 13 meses e um dia, tudo bem contadinho. E então ir para Lisboa ao domingo à noite e vir só à sexta-feira para quem tinha namorado é um bocado complicado. Pois. Mas pronto, habituei-me à ideia, teve que ser. E jurei então que nunca mais queria vestir uma farda, queria trabalhar, queria preparar-me. Já tinha, era assim, enquanto não fizesse o serviço militar obrigatório não te adiantava estar a ter grandes compromissos pela vida porque tinhas que ir cumprir. Tinha que cumprir aquilo. Tinhas que ir cumprir. Mas gostou do desafio? De estar lá? Gostei muito. Que valores é que achas que aprendeste? Aprendemos muita coisa. Eu também nunca fui pessoa de tratar mal ninguém, mas aprendes a ter muito respeito por quem os teus superiores, acatar as ordens, saber falar com os teus superiores, coisas que pronto, aquilo aparece tudo. Como é lógico. Aparece tudo. E eles sofriam as consequências na pele. E sofriam desde portanto, a nossa companhia era composta de 4 pelotões de 30 homens e havia lá um pelotão que na altura o pessoal, eu não posso pegar em armas, não ia à tropa. E eles, portanto, eu entrei com 19 anos e eles tinham 20 e tal anos, foram todos chamados. Nessa altura, uma lei qualquer que saiu em que, não senhor, não pode pegar armas, pode sim senhor, e foram. E havia lá pessoal de 25 anos a marchar no mesmo sítio, hora e meia, 2 horas, 3 horas, até cair para o chão. E eu via isso e pronto. E a gente ia aprendendo que hoje em dia, para te dizeres que não, tens de ter uma boa justificação. Não porquê. Não se pode pegar em armas porquê, ok? Uhum. No juramento de bandeira eu jurei matar meu pai e a minha mãe, se fosse preciso, pela pátria. Sei lá se fazia. Claro. Sim. Sabes, não sei. Também foi na altura que comecei a aprender a disparar armas, foi lá no serviço militar. É uma sensação espetacular, é bom, sentes-te bem, sentes-te à vontade, mas não seguro, mas não sei se fazia isso. Claro. Mas pronto, numa situação de guerra é diferente. Claro. É diferente. Mas foi uma experiência, foi a primeira vez que saí de casa, foi uma experiência nova. E na altura tinha lá um ou outro conhecimento e eles disseram, nem sejas burro, nem esperto, meio termo, nunca te ofereças para nada. E eu uma vez ofereci-me e deixaram-me bem. Pagou caro. Paguei caro. Fui para as comemorações um fim de semana, foi um sábado que tive que ir para as comemorações da Batalha lá ali para a zona de Viseu, fomos servir os senhores generais. Okay. Foi engraçado. Ainda virei lá um prato de tripas em cima de uma farda de um general, mas olha, passou. Acontece. Era festa. Mas foi muito bom e é pena que as pessoas, é pena que o serviço militar obrigatório não continue, supostamente parece que estão a pensar nisso, mas é uma passagem de uma fase em que tu fazes o que queres para uma fase que depois não fazes o que queres, fazes aquilo que te mandam, aprendes a ter os teus valores, a respeitar as pessoas. Hoje em dia há muita falta de respeito. Não digo que a tropa, se fosse à tropa é que a respeitava, não vai à tropa, não respeita ninguém. Não é assim. Mas aprendes bem. E depois é assim, dependes de ti, não dependes dos outros. Nós temos amigos, nós não temos amigos, temos conhecidos, ok? E aí tu aprendes a lidar com as dificuldades do dia-a-dia, dificuldades físicas, porque na altura que a gente chegamos à recruta, claro que não estamos habituados a ter a preparação física que eles querem, mas não é fácil. É puxado. Não é fácil ter de estar ali 1 ou 2 horas a fazer abdominais, a fazer flexões,
sem parar, essas coisas todas, era um bocadinho duro. E na altura também o meu comandante de companhia era um fulano, era um tenente que vinha dos comandos e era um bocadinho mais assim, exigente, com a cabeça um bocadinho mais levantada. Mas pronto, não me arrependo. E se hoje tivesse as mesmas condições físicas, eu fazia outra vez. Isso que é uma coisa gira que acabaste de dizer, que é, não é a tropa que põe, mas o facto de estar lá sozinho, a teres que desenrascar ou seja, cercar-te ali um bocado as tuas ditas liberdades, obriga-te a teres que pensar noutras coisas da tua vida. Imagino, eu nunca estive lá, mas imagino. Obriga-te a pensar e dizes assim, ora bem, se eu fizer isto vou ter aquela consequência, se eu fizer por aqui, aqui é o melhor caminho, vou por este caminho, mas tenho que pensar, dá tempo para pensar 2 ou 3 vezes, percebes? E depois são pessoas que tu, se desobedeceres, não levas um responsozinho do pai ou da mãe, não levas um castigo, certo? Estás sujeito a ficar lá um fim de semana. Pode mesmo acontecer uma repreensão escrita, como pode ser dada a ordem de prisão, porque aconteceu, colegas meus estiveram presos. Caramba! Por desobediência presos, ou por mau comportamento? Por desobediência, principalmente por chamar nomes assim um bocado esquisitos a superiores. Mas pronto. Sim. Passou, gostei, saí e eu pensei, não, fardas nunca mais, estou farto de fardas. E uns meses depois inscrevi-me na ocupação de Sempre os Livros da Câmara de Espinho. Era um programa que existia para o pessoal desempregado e calhou-me nos bombeiros de Espinho. Eu, pronto, apresentei-me lá, olha, venho aqui à ocupação de Sempre os Livros. Sim senhor, olha, então vai trabalhar aqui na secretaria, porque tirando a secretaria é corpo ativo, é os veículos, os bombeiros, o serviço normal deles, telefonista, o resto é só secretaria. Comecei a fazer secretaria, aprendi, estivemos lá, acho que aquilo na altura, não sei se era 4 meses, já não tenho a certeza se era 4 meses. A minha função o que era? Todos os dias, eu chegava de manhã, ia aos veículos, atirava os quilómetros que aquele veículo fez no dia anterior, que tipo de serviço fez, se foi uma condução doente, um serviço extra, conduções de doente, por exemplo, se fosse o caso de uma ambulância, um carro de incêndio, onde é que foi o incêndio, não foi, se trabalhou motobomba, porque os carros têm motobombas ao trabalhar quanto quilómetros. E então a minha função era essa, todos os dias fazer isso. Havia esse controle nessa altura? Sim, tem que haver, porque espetáculo. Assim, havia os subsídios do Estado, para combustíveis e outros materiais. Um carro que se estragava, teve um acidente, como ainda hoje já tem acidentes ou são apanhados nos fogos, queimam-se aqui, o Estado depois dá uma contribuição, não sei dizer ao certo. Sim. E então, ao final do mês, aquelas máquinazinhas de escrever, tinha que fazer um mapa para a Inspeção Regional do Norte, em que eu tinha que pôr cada veículo, a designação de cada veículo, os quilómetros que fez, o que gastou, que serviços fez, essas coisas todas. Aquilo era excelente, era impecável. Caramba! E entretanto apanhei o meu aniversário, e então o aniversário nos bombeiros era suposto o que faz anos pagar à malta que estava por ali. E eu, pronto, chegou o meu dia, sim senhor, 18 de abril de 87, e eu fiz anos, pagar, tínhamos lá um barzinho também, é espetacular, e paguei o lanche, e entretanto chega um colega meu com uma folha à frente, está aqui a proposta para bombeiro, e disse, não penso nisso. Nem penso, porque o meu pai na altura, o meu pai e a minha mãe, mais o meu pai, condenava muito porque teve um primo que era bombeiro, depois morreu com um cancro no estômago, porque muitas vezes estava a comer, levantava-se e corria desde o Rio Largo até aos bombeiros. Caramba! Ainda era um bocadinho. Na altura ainda pior, não sei. Era muito a pé, bicicletas. E então nunca tinha horas de refeições. Claro. E então teve problemas de estômago. Ele disse-me aquilo, ok, tudo bem, mas o homem até poder ter uma doença normal. Claro. Mas era o que se pensava? Era o que se pensava. Exatamente. E eu fiquei a olhar para a proposta assim, eu até gostava disto, porque chegar de manhã, sentar-me na ambulância, por exemplo, ou num carro de incêndio, e olhar para aqueles botões, e eu era assim, isto é uma sirene, isto é o giratório, e isto é para acelerar aqui forte e forte. A gente começa a pensar assim, isto deve ser engraçado, deve ser espetacular.
E eu peguei e hesitei, mas assinei a folha em cima do céu de um bom. Já fui. E eu morava, portanto, da Avenida 24 aos Bombeiros de Espinho, aquilo é para 500 metros, calhar, então. Eu era assim, bem, eu vou me inscrever, a escola é feita dentro dos bombeiros, não preciso sair para a rua, ninguém me vê, tranquilo. E eu, pronto, comecei a frequentar a escola, fizemos 4 meses de escola de bombeiros, onde aprendemos tudo o que foi combate a incêndios, corpos a náufragos, serviço de saúde, tudo. Fizemos lá os testes todos e no dia que fui fazer exame a bombeiro, eu disse à minha mãe, um sábado de manhã, olha, eu vou para os bombeiros, mas era cedo, eram 8 e tal da manhã, eu vou para os bombeiros, então, mas hoje não trabalhas? Eu trabalhava na secretaria. Pois. E eu disse, olha, não diga nada, mas eu vou fazer o exame a bombeiro. O quê? Tu és tu, teu pai mata. Não, eu vou fazer, seja o que Deus quiser. E fui, passei, fiquei em primeiro da escola. Caramba. Foi um orgulho. Imagina. Sabia que era bombeiro. Porque assim, se calhar ia falar mais para a frente, mas posso falar já. Tu hoje podes estar chateado, cansado do trabalho. Isto correu tão mal hoje. E tem que ir para os bombeiros, todo o serviço nos bombeiros. Chegas aos bombeiros, vestes a farda. Parece que o fato te dá assim uma golfada de ar fresco e tu brilhas. Sentes-te o super-homem naquele momento. Tu brilhas, tu és assim, já me passou as 2, já está tudo bem. Que venha já o primeiro serviço para a gente fazer. Pronto, acontecia isso. Eu fiz então o meu primeiro acidente foi aqui em Anta, na Vija Sete Cabeças. Ok. Nunca mais me esqueço, era um dia de inverno, chovia que Deus andava. Aquilo chovia mesmo. Nós tínhamos, era uma ambulância Peugeot, uma carrinha baixinha, e eu vim com o meu colega, portanto, já vinha com bombeiro, já não precisava de andar atrás, porque nós, antes de ser bombeiro, somos aspirantes, agora é estagiários, o nome mudou, mas nunca podia sair, como não era bombeiro, não podia sair só como motorista. Tinha que sair com um bombeiro e eu ia auxiliar. Também aproveitei muito isso. Viemos fazer o serviço e eu vinha a tremer todo por dentro, assim, o meu primeiro acidente, o que é que vai aparecer? Certo. Chegamos lá e eu vi a chuva era tanta que mesmo só com para-brisas nos olhos aqui não sei se limpava. Foi um choque frontal de duas motoretas, duas scooters, bateram de frente e estavam os dois caídos no chão. O mais grave tinha uma fratura exposta numa perna. E eu olhei e vi o osso fora, claro, e eu era assim, naquele momento, 2, 3, 4, 5 segundos, assim, não, calma, sabes o que é que tens que fazer? Controlei o fulano, ele estava a gritar, controlamos o fulano, pedi ajuda ao meu colega e fizemos uma imobilização, que na altura foi quando começou a sair aqueles cursos essenciais de socorrismo da Cruz Vermelha Portuguesa. Pegamos no homem, transportamos com calma, assim, entretanto veio outra ambulância para levar o outro ferido. Cheguei ao hospital, entregamos, dissemos ao médico, olha, fez assim, fizemos isto, ok, estou bem tranquilo, viemos para o quartel. Eu era assim, eu peço a bombeira para aí há 20 anos. Caramba! Nunca pensei que, portanto, ia toda a tremer, assim, o que é que vai acontecer, porque a gente sabes tudo na teoria, mas depois a prática, não é? São outros 500. E não pode chegar a um acidente ou um incêndio, olha, deixa ver na folha tal. O que é que eu tenho que fazer? Não, a gente tem que decidir na hora. E isso é muito bom. Acho que eu já tinha a vontade de ajudar as pessoas e então os bombeiros para mim foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Porque além de aprendermos, todos os anos temos as formações, essas coisas todas, é raro o dia que não aparece um ou outro que se sentiu mal. Ainda ontem à noite estávamos ali em Canidelo, vinham 2 fulanas a correr e uma parou de repente e eu era assim, vai dar alguma coisa à menina, mas entretanto ela e a minha mulher, é dor de burro, assim, podia ser, mas achei estranho. Mas ela entretanto arrancou, tudo bem, porque se ela estivesse ali mais de 1 minuto, eu ia perguntar, e ele perguntar se precisava de alguma coisa, mas faço muito isso, paro muito, às vezes não devemos parar, por exemplo de noite, as autoestradas é muito perigoso, nós vamos com aquela nossa boa vontade de ajudar e muitas vezes, e está aprovado, há grandes assaltos, assim,
há pessoal que é agredido, há os carjackings, essas coisas todas. E já me aconteceu uma vez de noite de passar na A29 a caminho da feira e ver, já era meia-noite e tal, ver um fulano lá caído e eu 112, parei muito mais à frente para ver o ambiente e eu sei que eu vi que ele estava a mexer, tudo bem, mas disse logo vocês bem que eu sou o fulano, sim. bombeiro, mas eu não me vou lá chegar porque eu não tenho condições de segurança, porque eu não sei o que é que lá está. Claro. Supostamente se calhar as pessoas fez mal, havia de ir, pois, mas podia chegar lá, como acontece muitas vezes, ser assaltado, ser agredido. Exato, roubam-lhe o carro. Roubarem o carro, agredirem a minha esposa, essas coisas. Sim. E eu ficava assim, para a próxima não paro. Claro, sim. É uma das coisas que também nos ensinaram, se vês que não tens segurança, o que é, se vês que a coisa está complicada, para-se mais à frente, liga-se às autoridades e, entretanto, esperei que viesse, entretanto, deram-me um beijo, eu arranquei, estava muito à frente, não podia fazer marcha atrás. Claro. E tranquilo. Okay. Mas temos de ter, infelizmente, temos de ter essas precauções porque muitas vezes vamos ajudar e... Claro, e na boa fé, a boa fé de uns é a má fé de outros. Claro. Exatamente. Sim. Exatamente. Vamos só a essa parte inicial que eu gostei muito. Eu vou confessar uma coisa. Eu e sangue é impossível. Não dá. Eu só de imaginar sangue, ou só de imaginar coisas do corpo humano, ou cheiro do hospital, já não dá. Só que já aconteceu vários episódios, lembro quando foi a minha avó, 2 ou 3 vezes, que acontece qualquer coisa e pode ver, acontece qualquer coisa e as pessoas estão à minha volta bloqueiam e eu tomo a ação. Portanto, eu tento fazer o melhor que sei, mas depois quando acaba eu sinto uma espécie de uma descarga de energia, então eu sento-me em qualquer sítio e apago. Não, isso acontece e é um conselho que nós damos às vezes às pessoas quando ligam para os bombeiros. Olha, não mexa, sabe fazer, não mexa, deixem estar como está, porque nós sabemos atuar quando chegamos lá ao local e muitas vezes temos o senhor doutor ou o senhor enfermeiro que andam na rua, eu sei, eu até sei. Atenção, não é enfermeiro, não é? Aqueles que dizem que têm o conhecimento, têm os cursos todos, não sei o que mais, e fazem as neiras. Claro. E de um momento para o outro podem matar uma pessoa, pode pôr uma pessoa tetraplégica. Quando é um conselho que já me aconteceu situações, por exemplo, se tiver uma pessoa aconteceu um acidente na A29 também, essa foi caricata porque o carro captou várias vezes, a parte de cima desapareceu do carro, o capô desapareceu, o tejadilho desapareceu e o carro estava na sua posição normal, assente nas 4 rodas, estavam o casal encostado para trás, só com um olhar fixo. E eu parei, como muita gente depois parou, e o que é que tem, o que é que não tem? E as pessoas a querer agora dizem, não mexe, nós não sabemos como é que eles estão. O carro está todo amolgado. Uma das coisas que a gente chega ao local é ver qual é o embate, onde é que o carro embateu. Uhum. As amolgadelas do carro muitas vezes já nos dão um perfil do que aconteceu. Uhum. E tivemos ali algum tempo a tentar falar com as pessoas, eles sem responder, não deixar mexer e entretanto chegou uma pessoa e disse, olha que eles são surdos mudos. Ok. E isso foi lá está, a pessoa chegou, viu, conheceu-os e disse, atenção que eles são surdos mudos. Então por gestos começamos a falar devagarinho, a tentar perceber com eles o que se tinha passado. Foi muito complicado. Quando não sabemos, não mexemos. Se estiver a gritar, deixem-no gritar, porque ele está consciente, bem consciente, está com dores. Boa. Tranquilo. Se tiver ali o fulano caidinho, encolhidinho, sem se mexer, esse é que é o prioritário. Eu lembro quando foi da minha avó a última vez, ela caiu, bateu a cabeça numa parede, abriu a cabeça, ficou com o cérebro aqui exposto e foi caída e não reagia. Então eu só tentei pôr panos para o sangue ali, tentei tapar um bocadinho com o cabelo, mas lá está, comecei logo a agir, a chamar o 112 e tal, e estar ali, mas depois quando ela é entregue na ambulância e sai, eu disse, eu já bem. Lá vou eu, sento-me, deito a cadeira para trás, já sei que depois falam para mim depois. Não sei porquê, mas eu não lido nada bem.
É uma questão de hábito. Eu não podia, no sítio onde eu morava, 24 com 31, portanto 33, 24, havia muitos acidentes. E eu, quando estávamos a jogar a bola na rua, na 31, volta e meia, pão, cada pancada, mais uns, íamos a correr. E a canalhita lá a meter-se no meio das pessoas e íamos lá sangue, o pessoal a gritar, outros já caídos, outros a vomitar, não sei. E eu via aquilo pequenito, tremia todo. Portanto, quando chegava à casa, a minha mãe às vezes me batia, já foste ver o acidente. A preocupação dela quando havia acidente, porque ouvia-se perfeitamente, era ver onde é que estavam os filhos, já estavam lá metidos. Mas é uma questão de hábito. Eu conhecia uma médica no Hospital de Espinho que ela não podia ver sangue e fazia urgência. Sempre que havia alguém mais complicado, com mais coriações, mais ou fraturas ou qualquer coisa, ela desmaiava. Pois, exato. É o Carlos. Mas é uma questão de hábito. Porque se estiveres atento ao que estás a fazer, tu até te vais esquecer que estás a ver sangue, estás a ver, sim. A ver aquilo. Mas lá está, é isso. Na situação do stress, por incrível, eu consigo ser a pessoa mais calma. Eu estou ali a tentar dar apoio, eu acalmo os outros, eu tento resolver, não é? Mas o pós é uma situação do caneco. Por exemplo, eu cortei-me aqui há uns anos, estava a ajudar numa empresa onde eu trabalhava a cartar uma pedra a mármore, a pedra estala e eu, para não deixar a pedra ir para cima do meu companheiro, segurei-a. E pá, foi a pior decisão que eu podia ter. Portanto, eu olhei, nem senti dor, aquilo foi tão uma coisa assim, nem senti, só vi sangue a pingar no chão, olho, largo a pedra, vejo o osso assim, e eu, é sério, peguei numa toalha, apertei, tudo bem, subi as escadas, pedi ajuda para me levarem ao hospital, tudo ok. Quando entro no carro, acabou. Depois, não cheguei a apagar, mas estava quase, abri o vidro, ia com a cabeça de fora do carro. Mas quando cheguei ao hospital já estava bem, mas aqueles momentos, Isso é normal, atenção, porque há bombeiros claro. E estou a englobar também aqui as mulheres, porque as mulheres já há uns anos que fazem parte dos bombeiros. Nem toda a gente tem coragem, por ser bombeiro, nem toda a gente tem coragem de, se calhar, de certas situações. Mas com o tempo, com treinos, isso passa, tudo se ultrapassa. Eu tenho medo, eu tenho um bocado de receio de alturas, e quando já estive pendurado na nossa autoescada ali 30 metros, e só me disseram assim, pendurado numa rodeicia, larga a corda, e eu olhar para baixo 30 metros, assim, bem, a corda não tem 30 metros. Mas lá experimentei assim, ganhei coragem, e vai. E gosto, consigo subir uma escada, aquelas varandas, nós temos as casas de escolas, aquelas varandas têm aquelas escadas, têm um ganchozinho que tu engatas na... Ok. Essas escadas já ainda se usam, mas muito pouco. Agora temos autoescadas, as plataformas, é diferente. E só olhas para cima, um pé à frente do outro e vais. E siga. E vais até ao telhado, chegas ao telhado, viras para dentro, depois viras para fora, vês outra vez. Temos que perder claro, o medo. Depois também temos de ver uma coisa, assim, olha-se para baixo e vês uma farda, assim, pá. Pois. Se alguém está a olhar para cima e aquele bombeiro tem medo de subir, é muito mau. Pois é. É muito mau. Olha, ele está cheio de medo. Por isso é que... Tira assim, o curso de bombeiro ao domingo à tarde. Por isso é que, assim, temos que também dar um passo. A vontade de quereres ajudar já é muito bom. E depois aprendes a ajudar, aprendes as situações, aprendes a trabalhar em equipa, que é claro. Muito bom trabalhar em equipa. Isso bombeiros, é muito espetacular. E tu tens que gerir uma equipa e tens que gerir a situação que estás a enfrentar, percebes? E tudo sob stress. Sim, eu não sei, assim, é estressante, mas nós já me aconteceu às vezes liderar equipas, que o posto que tenho é fácil liderar uma equipa, e há bombeiros que não tem problema em dizer isso, há bombeiros que são chefes de equipa e é assim que eu quero e mando, não sei o que é, muitas vezes nem sequer pedem uma segunda opinião. Às vezes quando a situação é mais complicada, aí sim devemos pedir uma segunda opinião ou uma ajuda a um colega, independentemente de ser inferior. Eu não tenho problema em pedir ajuda do que cometer um erro. Entrar numa casa a arder é complicado, porque
pode estar tudo muito bem seguro, o incêndio pode estar a começar, mas eu não sei como é que está a estrutura do prédio. Verdade. Já não é a primeira vez que a gente entra numa casa e às vezes o teto até cai. Caramba. É complicado. Por isso é que esses incêndios mete mais medo é os florestais. Mete muito medo, tenho muito respeito por isso. Não é uma área que eu gosto muito de dominar. Faço. Aqui há uns 3 anos atrás tive 52 horas num incêndio em albergaria. Caramba. Dormir no chão, essas coisas todas, comer, íamos comendo, descansando aos bocados, íamos trabalhando. Respeito muito, e é isso que a gente deve fazer, respeitar qualquer situação, porque nós não sabemos o que, porque se vamos lá com muito excesso de confiança, às vezes é morte do É artista. pior, não é? Facilita-se. É a morte do artista quando há facilidades. Por mais fácil que seja, a gente deve sempre precaver-se que pode acontecer alguma coisa. Claro. São acidentes que pode causar outros acidentes. Qual foi o episódio que achas que te marcou mais, porque foi talvez o mais difícil que tu tiveste que lidar? Olha, em tantos anos de carreira deves ter aí uns poucos. Alguns. Eu lembro de um acidente que foi muito complicado. Eu, na altura ainda era aspirante, ainda não era bombeiro. Ali no cruzamento da Fosforeira, onde agora está lá o Pingo Doce, tem a rua do hospital e a rua 20. Um caminhão a subir a rua 20 chegou a subir a rua do hospital, acho que é 25, não, 33, 5, 37, 37. O caminhão subir a 37, portanto ao lado da Fosforeira, não parou, e ele vinha carregado, acho que era de terra, e passou o sinal vermelho e enfaixou a lateral toda de um carro, em que o para-choques atravessou metade do carro. Apanhou completamente a lateral toda. Nesse acidente faleceu o condutor, faleceu uma senhora aqui atrás do condutor, que eram 2 casais e tinham deixado uma criança 2 cruzamentos antes. Portanto, ao todo estavam lá 5, supostamente iam 6 pessoas no carro. E quando chegamos ao local, o que é que deparamos? O condutor do caminhão tinha desaparecido, tinha fugido. Saiu, viu a situação, acho que foi-se entregar à polícia. O que é que nós deparamos? O senhor, o condutor, com o banco partido todo virado para trás, a senhora atrás com o banco todo partido, a criança com a cabeça entre a barriga e o para-choques do caminhão, e a senhora já nem tinha o maxilar inferior. Tirou-se as 2 vítimas mortais e o problema, como é que íamos tirar a criança com a cabeça entalada? Entretanto, era perto do hospital, alguém chamou, vieram médicos e enfermeiros. A preocupação ali, a senhora, no estado que estavam, na altura eu lembro perfeitamente quem era o médico, disse logo, esta senhora não tem salvação, porque a criança estava a fazer, a cabeça da criança estava a fazer tampão na senhora, porque ela estava toda arrebentada por dentro. Sim. Então a preocupação foi como é que vamos tirar dali a criança, que ela estava completamente entalada. Na altura lembro-me que alguém da Fosforeira veio com um empilhador e na altura correu mal porque ele queria com os garfos do empilhador levantar à frente do caminhão. Não, porque para já o caminhão era muito mais pesado. Certo. E havia a situação dele mexer um bocadinho e o caminhão descair e à partida era pior. Podia matar. Foi muito complicado, até que tivemos que chamar uma grua, a grua dos bombeiros de Mouriz na altura, para poder levantar aquele peso todo, e a criança saiu ilesa. E no momento que a criança saiu ilesa, a mãe deu um suspiro e ficou. Foi um acidente que marcou na altura, ainda não era bombeiro, já tínhamos formações, mas foi um acidente que eu ainda hoje estou com ele na cabeça. Nunca mais esquece? Não, esse nunca mais me esqueceu, mas pronto. Mas engraçado até a situação da mãe, ela só ficou descansada quando o filho ficou... Sim, o médico na altura quando chegou disse logo, esta senhora já não vai a lado nenhum. Sim. Vamos tratar da criança. Então a prioridade da criança, e quando a criança sai porque estava a fazer compressão, sim, ela sai, a senhora dá um suspiro e ficou. Claro.
Mas as outras pessoas depois conseguiram se salvar. Ficaram do outro lado. Sim, do outro lado safou-se. Eram dois casais, estavam frente e trás, não é? Frente e trás, e ficaram perderam, cada qual perdeu o seu cônjuge e essas duas safaram-se. Certo. Ao menos. Mas lá está. E aquelas situações, antigamente havia muitos suicídios, até na linha de comboio. Sim, ali na rua. No Rio Largo. No Rio Largo. Tanto que depois acabaram por fechar ali a via, fechar o acesso à linha de comboio, mas ainda assim ainda se vê muitas pessoas que, infelizmente, vão ali na zona dos comboios. Sim. É chocante depois ver. Não é chocante, porque assim, tu numa pessoa trucidada pelo comboio, tu não vês grande sangue. Ok. A primeira coisa que se costuma ver é parte de miolos, essas coisas, porque é onde a cabeça estoura. Pois, a pancada o com a impacto. pressão. Mas não vês tanto sangue como vês, por exemplo, num acidente Certo. de automóvel. É porque as veias são esmagadas com o carril, com os rodados dos comboios. E vê-se pouco sangue. Agora, claro, sabes que estás a pegar numa pessoa que pode estar. Eu já peguei numa pessoa pegada em metade, separada em metades, como já apanhei bocados também, braços, pernas, é normal. Claro. É triste, porque a gente vê que é um ser humano. Sim, mas sim. falando nisto, também outra que me marcou e não me sai da cabeça, essa também vai ficar. Foi na passagem nível do bairro Pescatório, que agora está fechada. Estávamos um belo fim de tarde, eu e o meu colega, estávamos sentados na ambulância, eu ia a conduzir, paramos, porque a seguir íamos entrar a cancela fechou, e tínhamos que passar à parte de baixo para deixar duas senhoras que estavam atrás. Estávamos a conversar, e disse, olha, vamos aproveitar aqui o solzinho, testa-te-lamos assim um bocadinho no sofá, que estava a bater o sol. Estávamos assim a conversar e tal, e vejo uma senhora com duas chacas. Havia da parte de cima do comboio, da parte de cima da linha, a ir para a linha. E eu era assim, olha, queres ver que aquela mulher vai atravessar? E o meu colega disse, não vai nada. Disse, olha que ela vai com lance, ela vai atravessar. A senhora atravessou a primeira linha. A meio da primeira linha houve-se um comboio a apitar, mas gente, estávamos tranquilos, ouvi um comboio a apitar e disse, oi, queres ver que a mulher não viu o comboio? Naquele momento ela passa para a linha de baixo, houve-se uma pancada seca, assim, pof, coisa assim, muito seca. E estás a imaginar aqueles desenhos animados quando vês um boneco a ser aturbado por um carro, desaparece. Certo. Desapareceu aquilo, o comboio passou e só se vê papéis no ar, não sei o que, papéis no ar, e eu era assim. Olha, a senhora ficou debaixo do comboio. E o meu colega, pois ficou. E disse às senhoras, vocês fiquem aqui, fomos lá. Chegamos lá, mal vamos entrar na passadeira, e eu olhei para os chão e disse ao meu colega, a mulher ficou debaixo do comboio. Eu não queria acreditar naquilo que estava a ver. Olhamos para o norte e assim, foi nesta linha, vamos por aqui fora a ver se vemos a senhora. Vamos a caminhar à frente de 50 metros, vejo aqueles placares de acrílico que estão a cortar o som, o rastro sem. E eu era assim, ai meu Deus, que a mulher levou uma pancada. Eu pensei que a senhora tinha passado, mas quando vi aquilo tudo no ar, assim, será que ela ficou mesmo debaixo do comboio? Mas caminhamos para aí 100 metros à frente. Caramba, 100 metros. Tem ali uma bala, tem uma balazinha entre o muro e as pedras, depois a linha, e ela estava lá em duas metades. Com caralho. E eu disse ao meu colega, meu Deus, vamos embora, porque as pessoas já estavam a vir todas sim. Ora, a linha não tinha sido cortada, não sabia se vinha mais algum comboio. Claro. Vimos que a senhora não estava como estava. Certo. Ligar a 112, ligar para o quartel e pedir os meios necessários para o local e para fechar logo a linha de comboio. Viemos, as pessoas queriam ir lá ver os mirões, claro, que é sempre assim, gostam de ir ver, e com a linha fechada ali podia passar de comboio, há que tirar as pessoas da linha, e é fulano, não sei, aqueles comentários que é normal. Sim. E eu virado para o meu colega, eu não acredito no que vimos. Depois
Portanto, chegaram os meus colegas, passamos o testemunho aos colegas, porque nós tínhamos que acabar os outros serviços, e eu, sinceramente, eu e o meu colega ficamos assim, não é aquele estado de choque, como é que é possível? Claro, estavam a assistir. Nós estávamos a olhar para a senhora a atravessar, e de momento depois deixei de ver a senhora, e depois vamos ver a senhora ali. Claro, não é fácil. Não. Não é fácil. Mas agora, tirando o mal... Vamos passar para outra. Mas tirando o mal, houve algum que achavas que estava tudo perdido e virou um caso de sucesso para além dessa criança que vocês salvaram? Olha, todas as situações que nós conseguimos enfrentar são sempre de perigo. Sempre de perigo. Temos de ter sempre cuidado. Não vamos para ali, pode acontecer isto, vamos ver qual é a melhor maneira de atacar, de defender, de salvar, se temos condições de segurança, essas coisas. Depois disso tudo reunido, a equipa toda a trabalhar em conjunto, claro, quando são situações mais complicadas, pedimos sempre apoio, portanto nunca é um carro sozinho, é sempre o primeiro carro a ir, tanto que há uma ordem de saída, se for por incêndio sai um carro de incêndio, sai uma ambulância, pode sair um carro de comando, estando pessoal no quartel. Não vamos sozinhos, mas se precisamos de mais meios, ok, primeiro vamos planear, já estamos a pedir meios, depois vamos atuar com calma e com segurança e corre sempre tudo bem. Claro, não me aconteceu chegar a um prédio, estar um prédio a arder, um andar a arder e ver pessoas à varanda, isso nunca me aconteceu. Certo. Mas mesmo que aconteçam as situações, temos naquela hora, naqueles momentos, segundos, milésimos de segundo, temos que parar e pensar e vamos trabalhar, juntar a equipa, tu faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro. Temos que ter um ponto de atuação, temos que ter um meio de ação, e desse meio de ação, à medida que vai decorrendo, temos que analisar a todo momento, porque se calhar não era melhor, olha, chama para aqui e vai para aquele lado. Certo. Controlar o pessoal que vai com aparelhos respiratórios para dentro de um incêndio, de uma casa, por exemplo, temos que controlar. Há sempre um bombeiro responsável que sabe que aquele bombeiro só pode lá estar 15, 20 minutos lá dentro e depois tem que começar a chamá-lo, essas coisas. Portanto, hoje em dia, graças a Deus, temos muitas ferramentas, muita formação, mesmo muita formação, em que nos deixa praticamente à vontade para poder combater seja qualquer tipo de sinistro. Espetacular. Hoje é muito bom mesmo, muito bom. Tu falavas há pouco da parte dos incêndios florestais, estamos a chegar a uma altura que por estas alturas começam a aparecer estas coisas e num cenário desses, que nós vemos muitas vezes pela televisão, são coisas aterrorizantes, como é que vocês começam a organizar logo, porque é uma coisa que se calhar não há controle, não é? É assim, no meu tempo inicial de bombeiro, nós também havia grandes incêndios, muito grandes incêndios, mas nós na altura fazíamos muito o cara a cara. Nós íamos, os carros não estavam tão apedrechados como estão agora, mas não havia tantos meios, não havia drones, não havia nada disso, e nós, aqui na nossa zona, nós conhecíamos o terreno, sabíamos onde tínhamos um riacho, lá íamos motobombas à mão, soros, mangueiros, íamos aos rios e apagávamos aquilo, sim senhora, íamos fazendo isso. Hoje em dia já é diferente, já ainda bem, pronto, há outros meios de ação, planeamentos, já temos, quando vemos aqueles grandes incêndios na televisão, já vemos lá postos de comando, aquilo tudo, a área é dividida por setores, depois há comandantes que cada qual tem o seu setor, tem os seus corpos de bombeiros, e vão planeando com cartas topográficas, o GPS, tudo. Hoje em dia temos muitas boas ferramentas. Isso é planeado, é dado as ordens e nós vamos combatendo mediante as ordens que recebem, porque nós estamos no terreno, os outros estão no posto de comando, têm uma visão muito maior, e nós vamos trabalhando. Também há situações que, olha, vai para ali e a gente diz, calma, que não posso ir para aqui, olha, atenção que eu não posso ir para aqui, posso pôr em risco, pode acontecer isto, o terreno aqui se calhar não é assim, porque às vezes as cargas podem estar um bocadinho alteradas, ou o terreno pode ter sido alterado, ou qualquer coisa, e às vezes acontece situações, mas com diálogo e essas coisas vamos combatendo esses incêndios. Claro que custa muito ver
ver o que se vê na televisão. Estou um bocadinho. Mas é engraçado, vocês já têm. Ou seja, é quase como vermos os militares num confronto de guerra, não é? Os sargentos estão ali a fazer os planeamentos, a analisar, espetacular. Há uma hierarquia, sim senhora. E vocês agora com os drones deve ter sido uma ajuda porreiraça para estas situações. E com a implementação também da NPC, a Autoridade Nacional, também ajuda no terreno, e tem os seus comandantes, tanto que agora só se vê praticamente com o comandante nacional a falar sobre grandes incêndios. Já não há os comandantes de zona, é muito difícil haver essa situação deles darem as entrevistas, porque hoje em dia também temos a televisão ao nosso lado. Claro. Hoje em dia já temos uma percepção melhor do que é realmente estes grandes incêndios, o que os bombeiros passam e a população, principalmente a população. Sim. Mas temos hierarquias e temos muitas instituições que colaboram e tentamos fazer o melhor, todos juntos tenta-se fazer o melhor. Acho que isso é das coisas mais tristes quando vemos os incêndios florestais, e falo nisto porque é aquilo que mais se vê. Os bombeiros ali na batalha, e depois quando um bombeiro infelizmente morre, custa a dobrar, porque está ali a entregar o melhor de si, muitas vezes, lá está, se calhar é só voluntário e tudo mais, e tinha uma vida e tudo mais, e fica ali perdido. Essa é a parte mais difícil, porque ainda hoje morreu o Diogo Jota e o irmão no mundo de futebol, claro, mais eles no mundo de futebol, são colegas, dói a toda a gente, dói-me a mim, não qualquer um, porque podia ser o meu filho. Exatamente. Podia ser o meu filho. Mas quando morre um bombeiro, assim, não é fácil. Pois não. Vocês já têm todos como se fossem todos irmãos. É um irmão. Pode ser um bombeiro do Algarve, exato, dos Estados Unidos, de outro lado qualquer, mas mais os nossos, a gente sabe que é difícil. Claro. Muitas vezes deixamos a nossa casa. É isso. Sabemos que vamos, mas não sabemos se vimos. Exatamente. Por isso é que é uma... Eu nem sei se é correto, lá está a dizer profissão, porque é uma coisa demasiado nobre para profissão. Vocês aceitam sacrificar-se em prol de salvar as pessoas, uma vida que está ali, e eu sou muito agradecido mesmo aos bombeiros. Acho mesmo que é... Lá está, por isso é que eu não gosto de chamar profissão, porque nós associamos profissão a uma pessoa dedica-se a ter uma profissão para ganhar um salário, e um bombeiro eu não vejo dessa forma, não vejo como isso. Sim, os bombeiros agora já são mais profissionais, e tem que ser, porque realmente as situações também são mais frequentes, e eu já fui bombeiro profissional aqui em Espinho, trabalhei 7 anos, fazia os meus piquetes, fazia o meu serviço profissional normal, e fora das 8 horas de trabalho era bombeiro voluntário. Exato. Ou seja, bombeiro voluntário. Isso era possível, isso é possível. Sim, okay. Porque nós somos profissionais, na hora de fazermos o nosso trabalho, estamos focados só o meu serviço é de transporte de doentes não urgentes, portanto eu não podia deixar aquilo, só se fosse uma catástrofe, uma coisa qualquer, em que tivéssemos que parar, e algumas vezes tivemos que parar com os serviços, cancelar os serviços, para ajudar a socorrer outras situações, percebes? Sim. Às vezes podia acontecer, mas era raro, porque nós tínhamos aqueles doentes, íamos transportar todos os dias, àquelas horas, para as clínicas, hospitais, essas coisas todas, mas fora disso, acabava a hora de trabalho e eu saía sempre às 4 horas, e até à hora de ir para o treino estava sempre a ver se houvesse alguma coisa, eu estava pronto. Começava a part-time. Era voluntário. Exatamente. Voluntário. E depois temos o serviço normal de escala, que temos que fazer. Como é que funciona? Isso depende do número de bombeiros. Pode acontecer, por exemplo, dormires está aqui em Espinho, estava-nos a acontecer, e agora também ali na feira, acontece mais ou menos 1 a 2 vezes por semana. Pode acontecer. Há quartéis que adotam o sistema, portanto nós aqui em Espinho era 1 vez por semana e ia rodando, portanto hoje estava de serviço, hoje é quinta, para a semana estava na quarta, depois estava na terça, na segunda, chegava ao domingo, quando chegasse ao dia domingo folgávamos aquela semana e depois voltávamos outra vez. Ali na feira temos menos equipas, mas dá sempre 1 a 2 noites, pode dar um fim de semana, um sábado de manhã, um sábado à noite, domingo igual,
é o nosso serviço voluntário. E se vocês lá está, depois entre vocês enquadram essa escala, não é? Sim, essa escala é feita pelos elementos de comando, é publicada e depois cada secção vai gerindo, tem Claro. um chefe, vai gerindo a equipa conforme quer. Normalmente costumamos fazer sempre o grupo do WhatsApp e vamos ao papo, pessoal, Sim. logo à noite, não sei, olha, para a semana, não sei o que, isto assim, assim. Antes vamos gerindo assim, e tem que ser 24 horas por dia, mas cada vez mais está propício a que os bombeiros sejam todos profissionais. Ok. O nosso caso em Espinho foi o único, para já no país, a juntar 2 corporações de bombeiros. Acho que é bom, porque vai concentrar num único local muito mais meios, muito mais pessoal, outra forma de atuar, outra forma de ter formação, e isso é muito bom. E acho que se calhar portanto, reduziu os custos, porque era 2 corporações, a Câmara tinha que dar 2 subsídios, assim só dá um e até se calhar já pode dar mais qualquer coisa. E eram 2 estruturas, pagam 2 Exato. contadores de luz, Pois, claro, havia tudo a essas dobrar. despesas todas. Claro. E todas essas despesas são suportadas pelos corpos de bombeiros, eles têm que se autossustentar, e infelizmente há muita corporação de bombeiro que não tem, às vezes para pagar salários Claro. é complicado. Se calhar havia de haver outro tipo de subsídios, ou mais subsídios, Claro. ou mais valores nos subsídios, porque realmente é assim. Eu não sabia disso. Ou seja, a corporação recebe, ou seja, cada corporação tem um orçamento e com esse orçamento Sim. tem que gerir os Tem que pagamentos. gerir um orçamento, portanto há sempre dinheiro que vem do Estado para as câmaras, das Ok. câmaras para os bombeiros, independentemente da quantia que for. E depois temos os serviços de ambulância que fazemos, que são cobrados, por isso é que muitas vezes pagar para os bombeiros, não sei o quê, não sei, mas os Claro. bombeiros também, se tiver que comprar um jogo de 4 pneus para um veículo, não vai pedir ao Estado, não é? Claro. Tem que comprar, tem Claro. que ter as suas receitas, tem os seus funcionários, tem que pagar os ordenados, eles têm que autossustentar. Depois há as prevenções que são pagas, e acho muito bem isto. Os bombeiros, havia um comandante dos Espinhenses, há muitos anos atrás, os bombeiros militares Espinhenses, que era o comandante Martins, que ele batia muitas vezes com a mão na mesa e dizia: os bombeiros não têm que pedir, os bombeiros têm que exigir. E era bem verdade. E hoje em dia ainda se vê os bombeiros a pedir. É verdade. Vai uma festa, os bombeiros têm que ir pedir. Está-se a perder mais esse conceito agora, mas Sim. é triste ver um bombeiro não tem que pedir. Claro. A corporação de bombeiros não tem que pedir. Eu uma vez fiz uma publicação numa rádio de um programa, já não me lembro qual foi, em que eu mandei uma mensagem para eles passarem a mensagem, e eles passaram. Mas depois gerou ali uma controvérsiazinha, um ou outro que veio comentar. Quem é a pessoa que hoje em dia passa à frente do quartel de bombeiros e diz: olha, bom dia, então está-te bem, precisa de alguma coisa? Ninguém faz isso. Passa-se por um quartel de bombeiros com bombeiros à porta, passa-se por no shopping, às vezes nem se olha para as lojas. Claro. E na hora da verdade É eles que nós chamamos. eles vão lá bater à porta. É verdade. E não havia de ser assim. É verdade. Nós somos humanos, como qualquer um, não somos heróis, mas um simples obrigado. Para mim, eu posso salvar centenas de pessoas. Se chegarem ao fim e disserem assim: obrigado. Sim. Não preciso de mais nada. É isso. Os bombeiros não precisam de estátuas, não precisam de monumentos, não precisam de nada disso. Um obrigado chega. Mas é Um também. simples obrigado. É verdade. Mas também é bom ver também, por exemplo, quando aconteceu, lembro dos incêndios, as pessoas mobilizaram-se para tentar contribuir da melhor forma que conseguiram, com alimentos e... Sim, isso na altura, lá está. Os bombeiros na altura pediram. Nós fizemos muitas contribuições até nós, e até nos disseram que já não estavam a aceitar mais na altura. Sim, graças a Deus. Porque foi... Ainda no ano passado, na minha corporação da feira, eu tive uma sobrinha minha que me ligou: só tio, tenho aqui não sei quantas paletes disto, aquilo, chocolates e mais não sei o quê, barras e águas. E disse: calma, Pois. espera aí um bocadinho. Liguei para lá: estão a aceitar? Não, já não estamos a aceitar porque também já temos muita coisa. Isso, olha, também não vou dizer que não, agora é mais um bocadinho. Ok. E fomos lá pôr aquilo, graças a Deus que as pessoas Mobilizaram-se bastante, é verdade. E ainda bem, e hoje em dia já não é preciso os bombeiros pedir, que as próprias pessoas vão ter, e as instituições
já há muitas instituições, estamos a falar de hipermercados, também que vão dar. É muito bom. Isso é muito bom. É, porque lá está, é uma contribuição. Por exemplo, nós até no IRS podemos contribuir. Sim. E eu sempre fiz contribuição para os bombeiros de Espinho. Porque de facto, quando a gente está num SOS, é sempre o sentido, são os bombeiros que nós nos lembramos, e sabendo nós que eles, a maioria são voluntários, não é? Se calhar a maioria são voluntários. Ou Já nem tanto. Já talvez já não seja assim. Hoje já há poucos voluntários. Ok, não porque, sabia. Lá está, a profissionalização dos bombeiros tem que passar mesmo por isso. Ok. Os bombeiros, o voluntário já quase que não existe, porque hoje em dia tem que ser tudo profissional. Certo. E sendo profissional, tu sabes que se ligares para os bombeiros, tu tens pessoal para te ajudar. Há uns anos atrás, há um incêndio, ok, sirene para o ar, bem, Eu lembro, sirenes de carro, as pessoas reclamavam da noite, ai que estou a dormir, está a tocar os bombeiros. Nós tivemos esse problema ali em Espinho e a série foi muito complicado, até tínhamos uma pessoa que não pode dizer não. Se ele um dia ouvir isto vai perceber, e ele chegava a ligar, oh comandante, olha, estão ali os bombeiros a tocar a sirene. Olha que eles estão ali a conviver, estão a comer umas chandes e a fazer barulho à meia-noite, 1 da manhã. Epá, mas a gente também tem que conviver, porque os bombeiros é a nossa segunda casa. Pois. É a nossa segunda família e sabe tão bem de verão. Depois de um dia de trabalho, um dia cansativo, a gente chega ali, parece que já não tem sono. Epá, vamos assar um chouricinho. O problema é dizer isto porque toda a gente faz isso. Claro que sim. Um chouricinho, bebidas alcoólicas já não. Há uns anos para cá já é proibido. Mas uns chouricinhos, umas chandes ali, umas febras, pá, sabem, e logo a seguir, é pá, olha um incêndio e mate. E o pessoal age logo, claro. É pá, tranquilo. Sim, não, a mim também não faz nenhuma confusão. É preciso ver que também os quartéis agora já estão a começar a ser, todos os quartéis estão a ser construídos, está a ser tudo fora das localidades, porque realmente é assim, numa situação de tocar a sirene, pá, claro. Mas por exemplo, nós em Espinho tínhamos os bombeiros Espinho e Espinhenses dentro da cidade, ok, mas antes de existir aqueles prédios à volta já existiam os bombeiros. Claro. Pelo menos os bombeiros Espinho, já têm 100 e muitos anos. Foram construindo casas, as pessoas ao viver junto do quartel de bombeiros sabem de um momento para o outro. Claro, pode acontecer. Não é? Sim. E elas estão lá, as sirenes estão lá, o quartel aqui em Espinho foi construído, tem lá uma sirene que já não é a primeira vez que toca. Meu amigo, se ela tem que tocar, tem que tocar. Claro. As pessoas estão a dormir, mas já há outras pessoas a levantarem-se da cama e ir a correr. Exatamente. E até deviam sentir-se mais seguras por ter os bombeiros ao lado. Exato. que numa ação de emergência faz uma grande diferença. Sim. Não, foi bom os bombeiros virem para cá para cima, não? Lá em baixo, no meio da cidade, a vez com o trânsito e tudo. Sim, é complicado. Depois as ruas são a construção daqueles passeios, nós temos veículos pesados que têm que passar por cima dos passeios, às vezes os maus estacionamentos. Exato. Assim ali temos acessos à autoestrada, ali aqui em Anta tem mais acesso, tem mais, é sempre perigoso aquele cruzamento dali a entrar na 33, um bocadinho perigoso. Acho que haviam de fazer, como por exemplo nós temos aqui os bombeiros de Lourosa, tem um semáforo na IC2 que sempre vai ser os veículos, eles acionam o sinal vermelho, os trânsito para e eles entram à vontade. Eu acho que ali era uma medida que podiam tomar. Ou até uma rotunda. Já não tinha rotunda, é mesmo sinal vermelho, porque os meios saem para um socorro e tanto pode ir para cima, para baixo, para qualquer lado, e acho que ali merecia levar um. Pois. Já é um sítio que por natureza tem muitos acidentes. Muitos acidentes. E eu lembro-me de ver muita gente a passar ali e passa ao stop e leva com um carro ali. Já não é a primeira vez. Sim. Eu, agora já não me lembro quando é que foi o último, mas não foi há muitos anos. Eu lembro-me de ter lá uma pessoa que até o muro daquela casa ia várias vezes abaixo. Agora já não tenho ido, mas lembrava-me muitas vezes. Vamos aqui pegar outra coisa que eu também quero saber. É bombeiro há 38 anos. Caramba, isso é mais do que a minha idade a servir. Até quando é que achas que ainda vais ser bombeiro? Que tens energia para ser bombeiro? Já pedi para sair. Porque a gente já apresentei isso, o comandante na altura da feira pediu-me para não sair, esperar mais um ano, meti um ano de licença no ano passado e agora estou a negociar a saída, que é mesmo assim. É assim, eu não quero sair, eu queria ser bombeiro toda a vida, mas a gente tem que perceber, e foi isso que ele disse, temos que perceber que as condições físicas já não são as mesmas. Pois, claro. Os reflexos já não são tantos.
E depois eu não quero comprometer a minha equipa por minha causa. Eu não quero que a minha equipa sofra uma baixa ou duas por minha causa. Certo. E eu prefiro vir para trás, sair, abandonar e mesmo assim sempre vir uma ambulância e eu paro lá na feira quando vejo meus colegas, paro o carro se for precisar de alguma coisa. Certo. Se precisar é entrar na ambulância, pegar umas luvinhas, trabalhar sem stress. Certo. Sem stress. Incêndios não, porque já obedece a fardas e já não tem. Mas já não queria. Claro. Mas sei que tenho que parar. Claro. Porque depois também veio o Covid. Na altura do Covid também não tinha asma, comecei a ficar com asma. Eu de noite pareço um patinho de chiar. Ok. Eu chio de noite, que é uma loucura, mesmo com medicação, e depois basta debruçar para apertar um sapato, já me levanto, já tenho alguma dificuldade. Isso também o Covid veio-me matar aí um bocadinho. Pois. Mas já são muitos anos e assim esta malta nova tem mais agilidade, tem mais vontade e há que saber arrumar as botas. Assim. Isso é importante, é uma decisão consciente. Prefiro sair de cabeça levantada. Claro. E já agora também aproveito que tu vais ler aqui na minha folha que eu trouxe os meus castigos todos destes 38 de bombeiros, podes dizer. São brancos, é vazio, não há não há nenhum castigo. Como é que é possível? Qual é a receita do bolo? Portar bem. Sei lá, é assim, temos as nossas chatices, as nossas discussões, mas é pá, a gente às vezes passa-se da cabeça que é mesmo assim. Às vezes uma asneira daqui, um nome menos apropriado, mas vá tudo sempre com espírito de equipa, respeitar os mais velhos, principalmente respeitar os mais velhos e fazerem-nos respeitar também. Fazerem-nos respeitar. E não meterem muitas confusões. Sim, sim. Não meterem muitas confusões, porque às vezes ter-se em confusões pode dar direito a processo, essas coisas. Também nunca tive necessidade disso. O único processo que eu fiz a um bombeiro, a uma queixa por escrito que fiz a um bombeiro na altura, Espinhenses, foi um bombeiro de Espinhenses que se recusou a tirar o autotanque do caminho para eu passar com a ambulância para socorrer um bombeiro nosso estava intoxicado no incêndio em Mate, só porque o meu colega disse, tira daí o caminhão. E ele não gostou que chamasse caminhão. Okay. Ele recusou-se a tirar. Eu tive que fazer o dobro ou quase o triplo do caminho à volta, por caminhos lá esquisitos, para chegar ao meu bombeiro. E aí fui obrigado a participar dele. Pois. Acho que foi a única participação que eu fiz de um bombeiro de outra corporação. Acho que também não havia essa necessidade. Mas sim. Desde sempre houve aquela rivalidade. E então, pois era. Ouvia-se. Era complicado. Eu não me lembro, mas lembro-me de ouvir. Sim, havia assim umas coisas assim menos positivas, mas no fim acabaram por juntar todos. Sim. Porque o que importa é a causa final, não é? Mas mesmo nessa altura, quando tínhamos que lanchar, assim, às vezes todos juntos, também se lanchava. Certo. Lanchava. Ele lanchava. Exatamente. Toda a gente mandava vir, mas na hora da verdade estava tudo. Que é o que importa. É normal. Em qualquer trabalho há conflito. Onde há pessoas, há conflitos. Ponto final. Há sempre confusões. Não é normal. O mais importante é saber como é que nós depois resolvemos as confusões e a vida segue normal. Portanto, que grande jornada. 38 anos, não vai chegar aos 40. Não fechava ali em beleza. Eu sei, mas ainda falta. Ainda falta e 40, é muito tempo, não é? É muito tempo e eu sei, neste momento mais pela condição física eu não consigo, mesmo esta asma mata-me, já fiz vários testes e tudo e claro. Está mesmo complicado. Sim. Mas é uma questão de consciência. Saber dizer que, ok, se calhar agora eu ajudo menos, às vezes atrapalho mais do que o que posso ajudar. Sim, mas temos que cumprir na mesma. Temos os nossos piquetes noturnos, os fins de semana, temos isso tudo. E chegar a uma certa altura, depois só olhar para trás e com estes castigos todos que levei, que é mesmo assim, também não. Sei lá se daqui a um ano que acontece alguma coisa complicada. Claro. Isso vou sujar a folha, não. Claro. Acho que há muitos bombeiros a nível nacional que têm a folha assim como eu,
mas já não são muitos. Pois, é normal. Já não são muitos. Eu também queria sair com ela limpinha, tranquila. Porque também é um orgulho. Sim. É um orgulho. Independentemente eu sei que aos 35 anos, normalmente os comandantes, quando tem um bombeiro com mais de 35 anos, propõem para o crachá de ouro. Nós achamos que é a distinção máxima que um bombeiro voluntário pode ter. Gostava de a ter, não sei se eu vou ter, depende, isso não depende de mim. Claro. Mas teria direito então, tem 38, não é? Sim, se o comandante propuser. Com a fichinha limpa. Ele vai me matar se estiver a ouvir, mas é ok. Não, é assim, depende. Eu acho que mereço, porque uma corporação de bombeiros que tem bombeiros com crachás de ouro é muito bom. Então não? É muito bom. Prestígio. Poder desfilar com o crachá é muito bom. Se eu não tivesse saído daqui de Espinho, já tinha recebido, então mudei de corporação. São outras coisas. É tipo mercado de transferências. É mercado de transferências. Não, porque na altura fui trabalhar para a zona de Oliveira das Mães e não fazia muito sentido estar em Oliveira das Mães e vir para Espinho à noite, depois às 6 da manhã tenho que levantar para ir para o trabalho. Claro. Então preferi fazer isso mais por esse motivo, porque era mais perto. Claro. Era mais perto. E no fundo a causa é a mesma, que é o que importa. Sim. Que é o que mais importa. Há algum mito sobre os bombeiros que nós achamos, ou seja, há alguma opinião que nós achamos, por exemplo, eu achava que havia mais bombeiros voluntários, por exemplo, do que bombeiros profissionais, mas há assim algum mito que já ouviste aí na praça pública ou das pessoas a dizer sobre os bombeiros e, não, isso não é bem assim. É como tudo, nós somos figuras públicas, estamos sempre sujeitas a opiniões e comentários mais esquisitos, que é assim, se correr mal nós somos aqueles. Pois. Se correr bem, somos os maiores. Os maiores. Mas é assim, os bombeiros não têm mitos. É uma questão, tu tens que idade 32. Ainda podes ser bombeiro. Ainda posso ser bombeiro. Ainda podes ir para bombeiro voluntário, vês? Ainda te vou arranjar a maneira. Saiu e ficas lá. Eu já tenho trabalho, ainda passo a ter mais. Não, mas é assim, aquilo é. Se gostares de ajudar alguém. Esta é uma boa causa. Claro, não tenho dúvidas. É uma boa causa. E para os nossos filhos, agora já não se vê tanto os filhos, só os filhos de bombeiros é que vão para lá. Já se vê muita gente a procurar os bombeiros. A sério? Muita juventude. Muita juventude. Sim, já muita espetacular. Isso é bom. Obrigado, pessoal. Estou a falar sério, obrigado. Não, é bom. Podiam ir mais. Porque repara, enquanto os bombeiros... a partir dos 6 anos de idade já podem ingressar, as pessoas podem ingressar, vão frequentar uma escola de infantes e cadetes e depois aos 17 anos passam para estagiários, obrigatoriamente, e vão fazer a escola de bombeiro, que é 1 ano e meio, tem 1 ano de curso e meio ano de estágio, em que eles vão aprender tudo, mesmo os miúdos já aprendem tudo, mas numa linguagem muito simples, básica. Quando houve a junção das duas corporações aqui em Espinho, e eu estava à frente dos infantes e cadetes dos bombeiros de Espinho, e depois passei por eleição dos meus colegas das duas corporações, fiquei responsável pela escola dos bombeiros do Concelho de Espinho. Ainda estive lá uns bons anos, ainda hoje temos um dos responsáveis da escola de infantes e cadetes, era miúdo na altura, e hoje em dia está lá. Ele a esfiar a escola, é um orgulho ver passá-lo já. Eu sei que neste momento, pela minha mão que passaram e que estão no... Imagina quantos. Que ainda estão... não sei, vai uns 50. Vai 50. Espetacular. Vai 50. Porque assim nem toda a gente gosta, depois desistem, porque chega à parte do estagiário, aí sim, ele vai fazer uma escola de bombeiro e vai passar por todas as situações. Já é uma coisa séria? Sim, já é uma coisa muito mais séria e há muitos que desistem. Fraquejam nessa parte. É duro. Sim, mas tem que ser. Tudo é duro. Sim. Tudo é duro na vida. Verdade. Mas é duro e ali é o desafio. É a divisão de águas. Aguentas ou não. Mas é bom. Hoje em dia já se faz muitos exercícios, mesmo com eles. Fazem-se muitos exercícios. Procuramos mostrar a realidade para que eles se sintam bem, não sintam aquele receio de quando forem a primeira vez a chefiar uma equipa. Certo. Ou quando forem na retaguarda para uma situação a primeira vez, um incêndio, um socorro náufrago, um acidente,
Pá, Certo. percebes? Isso é muito bom. Lá está, hoje, há muitos anos para cá que houve muitas ferramentas que nós não tínhamos na altura. Eu lembro que fiz, quando apareceram os primeiros cursos de salvamento e desencarceramento, eu fui um dos primeiros a fazê-los. Ok. A nível nacional. E era uma novidade. A novidade de cortar os carros. Certo. Ali, tirar as pessoas dos destroços, essas coisas todas. É uma das coisas que também me fascinou mais nos bombeiros, foi salvamento e desencarceramento. Dava bom, aquela... Muito bom. Espetacular. Dá muito trabalho. Pois imagino. Mas tanto o pessoal bem organizado, bem treinado, faz um trabalho, chega-se ao fim, demora meia hora, 1 hora, 2 horas, seja o que for, mas chegar ao fim, saber que tiramos a pessoa nas condições que a encontramos, muito bom. Isso é espetacular. É muito bom. Às vezes faz um autêntico milagre numa situação dessas, não é? Sim. Às vezes acontece milagres que realmente, se não tivéssemos essa preparação, podia acontecer danos muito mais graves para as vítimas. Claro. Por exemplo, mas mesmo assim aparecem sempre de vez em quando situações nada a ver. Eu lembro-me de há muitos anos atrás, quando foi a ponte que caiu entre os rios. Bom, não é uma situação que à partida haja Isso foi uma situação complicada. Viveu-a? Eu estava nos bombeiros nessa noite, estávamos nos bombeiros e a nossa preocupação, nós aqui em Espinho sempre tivemos mergulhadores, nadadores salvadores, e a primeira reação do pessoal é vamos arrancar. Ok. Mas não podíamos arrancar sem ser o pedido. Lá está a estrutura, estava montada, e só no caso de ser preciso é que nos chamavam, porque a pessoa responsável na altura, o comandante responsável na altura, sabe perfeitamente, tem os chapadores de Gaia, tem mergulhadores, tem Polícia Marítima, tem as corporações Castelo Paiva, tudo ali na zona que tem esse pessoal preparado, como tinha Espinho. E nós na altura, eu lembro, o nosso comandante pôs-se logo à disposição, e então a nossa grua, na altura ainda tínhamos a grua, estava pronta para arrancar, em que o manobrador era ali da zona de Gondomar, e estava pronto para vir a qualquer momento pegar na grua para levá-la para lá, para puxar o autocarro, no caso ele aparecer. Sim. E então aquela situação foi muito complicada, porque o Rio Douro na altura estava muito perigoso, ondas, que aquilo era uma loucura, e a dificuldade que os bombeiros tiveram na altura de tentar mergulhar e essas coisas todas, aquilo estava barrento, o rio não se via nada, foi uma situação muito complicada. E depois nós estamos a ver pela televisão, estamos ali, nós somos bombeiros, também queremos ir, mas calma, se também fosse toda a gente, aquilo era uma confusão danada. Atrapalhavam-se. Por isso é que agora isto é gerido de outra maneira, e ainda bem, porque pode ser um carro de cada corporação, faz o ataque normal, mas nunca se deixa as corporações sem apoios. Okay. Caso haver outras situações. Essas coordenações são espetaculares e pronto, na altura, só claro, nós estamos ali a ferver. Claro que sim. Querem contribuir. A gente quer ir para lá. Tanto que depois, quando foi detectado o autocarro, foi a nossa grua que o tirou. Eu tinha ideia disso, ter visto na televisão. Que o tirou. É verdade. Porque, ou seja, eram a única corporação que tinham aquela grua? Ou... isso aí já não consigo dizer se éramos nós que tínhamos grua para aquela tonelagem. Eu acho que na zona que éramos os únicos que tínhamos, porque ter essas gruas é muita despesa, e nem sempre elas saem. Pois, claro, só mesmo em última circunstância. Dificilmente acontece, mas aquela levantava uma tonelagem muito grande, e acho que na altura era a única na zona que podia pegar no autocarro. Certo, sem cair, né? Pois, e a frustração do meu colega, eu lembro na altura, ele também já faleceu, esse rapaz, e a frustração dele foi tirar o autocarro e não ter lá ninguém. Pois, claro. Porque aquele já foi muito tempo depois. Já não... Foram passar, eu não sei se foi 4 dias ou 5 dias depois. Sim. Uma coisa qualquer. Mas foi um acidente que também marcou assim pessoal, porque aqui é na nossa zona. Era perto. E eu sei que durante alguns anos seguidos não conseguia atravessar o Rio Douro. Pois claro, fica aquela coisa. Claro, sem sombra de dúvida. A gente passa uma ponta assim, na altura acho que foi o comandante dos bombeiros que passou,
e a seguir veio o autocarro que caiu. Acho que foi assim uma pessoa Ok. ligada aos bombeiros, não estou assim já. Já não se recorda, claro, já passou muito tempo. Mas acho que passou e a ponte cai a seguir. São sempre aquelas situações. O que é preciso para uma pessoa ser bombeiro? Agora temos junto a ver, se calhar houve alguém que ouviu e... É assim, eu acho que todos nós devíamos passar por uma experiência destas. Ok. Porque, assim, nem toda a gente tem vontade de ajudar. Certo. Pá, aqueles deixa andar, tranquilo. Há os outros que gostam de ajudar. Eu acho que, em primeiro lugar, temos que ter um espírito dentro de nós que, assim, epá, eu gosto de ajudar os outros. E eu fui para os bombeiros porque queria ajudar os outros. Desde que se tenha uma boa robustez física, hoje em dia é muito exigente, vontade própria de ajudar, epá, depois é só entrar, é só inscrever, fazer a fichinha e depois tudo corre o seu percurso normal e a pessoa tem muito tempo a experimentar tudo mais alguma coisa, mas é muito bom. E achas que ajudou agora a ser profissional, atrai mais pessoas? Ora bem, já se ganha um ordenadozinho, já é bom, é uma profissão que podemos abraçar, além de ganhar o dinheiro, estamos a prestar um bom serviço à sociedade, mas já compensa, sim. Estar a trabalhar nos bombeiros. Infelizmente não é um grande ordenado, claro, mas já é um trabalho que não mata muito. E já permite a pessoa, por exemplo, tomar uma decisão, que às vezes até trabalhava noutro sítio, eu até gostava de ser bombeiro. Ao menos assim já tenho um salário, já saio daqui, vou para ali. Pode ir para ali. Exatamente. E hoje em dia ainda há corporações que precisam de pessoal, mesmo profissional, porque não é muito fácil. E depois também as corporações não têm muitas verbas disponíveis para pagar grandes ordenados, porque bombeiro, há bombeiros a ganhar ordenado mínimo. Certo. E eu acho que se devia ganhar mais qualquer coisa, porque o bombeiro faz as suas 8 horas de trabalho, mas depois tem as 8 horas de voluntário. Certo. Não é? Pois porque eles dedicam. E nessas horas de voluntário, pode estar a trabalhar para os bombeiros toda a noite. E chegar de manhã tem que trabalhar outra vez. Até porque depois não dá para abandonar, dependendo da situação, não dá para dizer assim, olha, agora está na hora, vou embora. Não, já aconteceu situações em que estávamos de noite e, por exemplo, entrava às 6 e pouco da manhã, 6 horas da manhã, e às vezes já me aconteceu um acidente aqui com uma ambulância do INEM a subir a 33 e lá está, um carro que vinha do quartel, certo. Uma senhora, àquela hora da manhã, às 5 e pouco da manhã, pá, chegou ali à 33, foi sempre diferente. Vinha uma ambulância do INEM a passar com urgência, e foram, em vez de um ferido, foram 3. Inclusive a socorrista do INEM tinha partido, teve uma luxação no ombro. Com um caneco. E a ambulância virou de lado, capotou, e eu, entretanto, tive que esperar que viesse alguém, como estava no teatro de operações, tive que esperar que viesse alguém para me substituir, para depois eu poder ir à minha vida. Mas nunca abandonamos porque está na hora, não. Claro. O quartel sabe perfeitamente que tem lá um funcionário que está naquele teatro de operações, pá, pega às 6, às 6:30, tem que se arranjar alguém que vá lá substituir para poder fazer a minha vida. É que no fundo os médicos, não é? Quando estão ali na troca do turno, tem que segurar ali tem que segurar, o serviço nunca é abandonado. Claro. Não, isso nem haveria outra hipótese de ser feito, na boa verdade. Mas isso eu tenho uma curiosidade. Por exemplo, quem é que acompanha quando sai uma ambulância para socorrer alguém? São 2 médicos? São 2 bombeiros? Que pessoas é que geralmente são? Nós nos bombeiros temos o TAS, que é um curso de tripulante da ambulância de socorro, que é o mesmo curso que tem os tripulantes do INEM, ok? Há essa formação, que a maior parte dos corpos de bombeiros já tem muitos bombeiros, praticamente quase todos os bombeiros na área de socorrismo, todos eles têm essa formação. Portanto, nós não temos médicos nem enfermeiros. Temos sim, se houver situações de infartos, AVCs ou o quê, pedimos apoio diferenciado e o CODU, que é o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, que é o tal 112 quando a gente liga, se achar que deve ir, que é uma situação que tem que ir o médico e o enfermeiro,
o FMER, neste caso, que é aqueles carros baixinhos, vocês veem, é sempre um médico e um enfermeiro que vem. Se achar que devem de ir para o local, avisam os bombeiros, olha, não saiam do local porque a FMER vai a caminho. Ou então, olha, vamos fazer um rendezvous a meio do caminho, vocês vêm para o hospital e o carro vai ter com vocês. É logo uma opinião médica diferente, ali eles atuam e depois ou acompanham, normalmente o médico acompanha dentro da ambulância e o enfermeiro vai no carro, como já aconteceu também o bombeiro conduzir o carro médico e o médico e enfermeiro ir dentro da ambulância. Trocar. Já aconteceu isso. Certo. Não é muito normal, mas às vezes acontece. Engraçado. Ou seja, quando é o INEM é que já não são bombeiros. Não, o INEM é são tripulantes já formados pelo próprio INEM. São as formações que nós bombeiros também temos. Há uma diferença que vocês podem ver às vezes ambulâncias amarelas e há outras amarelas com na parte de trás pintada a vermelho, são as tais ambulâncias do INEM atribuídas aos corpos de bombeiros pelo Estado. Ok. Em que nós recebemos mais alguma coisa por prestar o serviço do INEM ali, ok? Mas não obriga a estar os técnicos de emergência médica do INEM no local. Já percebi. No corpo de bombeiros. Portanto, isto foi uma separação também que agora fez, como agora ouvi agora há dias nas notícias, também a Força Aérea está a colaborar nesta altura do verão com o INEM, com os helicópteros da Força Aérea e pode ter tripulantes ou não. Okay. Então formação também ao pessoal da Força Aérea, os mesmos cursos que o INEM e prestam socorro, exatamente como o INEM presta. Não, interessante, já não sabia, já aprendi outra coisa. E por exemplo, quando uma pessoa está em emergência, deve ligar para o 112 ou liga para os bombeiros? Não. Se mesmo que imagina que tu precisas de uma ambulância aqui para casa, ligas para os bombeiros, ok? Os bombeiros tomam nota do que está a passar e dizem assim, não desligue, vou passar ao INEM. Okay. Passam-te a chamada sempre ao INEM. O INEM é que vai decidir se é urgente ou se não é urgente, ok? Para evitar uma pessoa que esteja em casa com dores de dente e venha uma ambulância do INEM, que só tem uma dor de cabeça, quando aquela ambulância vai ser precisa daqui a bocado para uma situação mais grave e não está disponível. Pronto, há uma triagem que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes faz, que é o INEM, e é isso que as pessoas devem fazer. Qualquer situação, 112. Agora, o 112 atende-nos a PSP, que pergunta se é uma emergência, se é um outro caso diferente. Nós dizemos sempre que é uma emergência. Ele pergunta o que é que se passa, o que não se passa, e só um bocadinho que eu vou passar. E aí sim passa diretamente para as centrais do INEM, onde estão os técnicos, enfermeiros e os médicos, que já são as pessoas que pegam na situação, não é? Depois vão responder à situação se acham que vale a pena ou não mandar uma ambulância do INEM ou acionar as ambulâncias do INEM que estão nos corpos de bombeiros. Ok. Porque também havia aquela questão de ligar para a saúde 24, mas aí demora muito mais tempo, se for uma urgência. É assim, saúde 24, a gente liga, se tiver um problema qualquer de saúde, olha, então assim, se eles acharem que é um caso mais grave que obedece a ter uma triagem em casa, eles próprios podem mandar acionar os bombeiros. Ok. Ou passam ao INEM, o INEM aciona os bombeiros. Mas se for emergência, convém ligar antes ao 112. Emergência sempre 112. Okay. Se fores na rua, vês uma pessoa mal disposta, caída no chão, que é pá, 112. Ok. Se souberes socorrer, socorres. Se não souberes, ninguém mexe, ninguém toca, só se aparecer alguém credenciado e diz, olha, eu sou médico, enfermeiro, ok, identifique-se, faz favor. Ok. E ele aí já está a tomar a responsabilidade. Ok, então isso é muito importante. Essa era uma das perguntas que eu também ia-te fazer, que é, para quem está a nos ouvir, vamos dar aqui vários exemplos de coisas que podem acontecer. E tu, como bombeiro, vais-nos tentar iludir do que é que nós, naquela situação, devemos fazer. Vamos na estrada. Este exemplo do Diogo já tem um bom exemplo. Um carro despistou-se, começou a arder. O que é que nós fazemos? Vamos atrás, estamos a assistir a tudo isto. É assim, se houver perigo se houver pessoas dentro do veículo e houver perigo das pessoas morrerem lá, se conseguires tirar, tudo bem, tu tiras. Se o carro estiver todo tomado pelas chamas, tentar apagar com os extintores. Há sempre os caminhões que passam, há pessoas que têm extintores, tenta minimizar o prejuízo, que é mesmo assim. Mas quando a gente não sabe, não convém. Certo. Eu já parei a socorrer um veículo na A29 capotado,
com pessoas lá dentro. A minha mulher até estava do outro lado e eu avancei o separador. Não se pode dizer, mas já Claro. E naquele momento há um carro que se aquilo é uma descida, bem por ali abaixo, despistou-se, estava a chover, o carro era a gás, o carro estava capotado e ele me mandou-lhe uma pancada enorme no carro capotado, furou a botija do gás, Ok. começou a deitar o gás. Esse próprio carro que bateu, vinham dois fulanos novos, um bateu com a cabeça, furou a cabeça e começou a Pois. ter uma hemorragia enorme. E aí foi complicado, porque havia muita gente que não sabia mexer Certo. e estava toda a gente a mexer naquela situação, e depois era pessoal a mexer. Aquele carro acabou de bater, tinha 2 feridos graves. As pessoas estavam dentro do carro, estávamos a tentar tirar. O trânsito a circular, a chover. Fuga de gás. Foi muito complicado gerir Imagino. aquilo. Mas E só estava lá tu. Que tinha alguma... estava um moço na altura que era bombeiro da Aguda, Ok. e estivemos a tentar gerir, mas gerir ali 30, 40 pessoas de volta daquela situação, e depois haver outro acidente no mesmo acidente, e depois os caminhões, mandei parar um caminhão para parar o trânsito e ele não obedeceu, arrancou, Certo. deixou-se andar. A gente não sabe o que é que há de fazer. Claro. Ali. É pá, tentar gerir à melhor maneira, mas não é fácil. Não é fácil. Quando as pessoas querem, às vezes as pessoas querem ajudar, Claro. e vão prejudicar. Por Claro. exemplo, um carro capotado, lateral, nunca se deve pôr o carro na posição normal, porque ao empurrar o carro naquela posição, para a posição normal, a pessoa que está lá vai sofrer grandes oscilações, Claro. e pode prejudicar, pode ficar tetraplégico. Claro. Porque nós não sabemos como é que ela está lá dentro. Exatamente. Portanto, sempre que se for na estrada, se vir uma situação dessas, se a gente puder sacar a pessoa de lá, Claro. no caso, nessa situação, caso a arder, muito bem. Caso contrário, Porque ali há um risco, ou a pessoa morre ou não. Ali mais vale arriscar. pois, Agora, se não está a arder, não mexer. sim, é preciso ver se há fugas de combustível. Muitas vezes há pessoal a fumar. Pois. Vê-se muitas vezes os acidentes nas autoestradas, o pessoal, os mirones, Sim, fumar sim, ali, sim. e depois, olha, se não se importa, faça ou pague o cigarro, sai daqui para fora. Certo. Às vezes ainda somos maltratados. Pois claro. É complicado, mas é preciso ter cuidado com as situações, porque às vezes pensamos que estamos a fazer bem. No caso disso que tu disseste, o carro despistou-se, capotou, não sei o quê, está uma pessoa lá dentro, se a gente conseguir sacá-la rápido, muito bem. Claro. Independentemente das lesões que possa ter, É pelo vida menos, ou não? pelo menos salvei uma vida. É isso. Se fraturou uma perna ao tirar, Claro. ou se agravou mais uma lesão, depois o hospital cura, de certeza. Certo. Sim, sim, sim. Agora, se não tiver nada, evitar. Sim, evitar de mexer. Achas que depois disto que eu vi, eu e a Rita ficamos a falar muito sobre isto, achas que é importante nós andarmos, por exemplo, com um extintor num carro? É sempre bom. Aqui há uns anos atrás havia essa obrigação do extintor. Convém ter, porque de um momento para o outro tu podes, um sobreaquecimento, Sim. e agora a coisa altas temperaturas é normal ver muitos carros encostados, faltas de água, pode começar a incendiar. Se tiveres um extintor à mão, é rápido, pode resolver o problema e não fica cheio o carro. Claro. Ou para salvar alguém que às vezes possa acontecer alguma coisa. Para salvar alguém, exatamente. Mas eu tivemos um colega nosso, até foi treinador da Rita, ia com 4 atletas para as Caldas da Rainha, e ele ia chegar à zona da amealhada, o carro, ele comia, era um carro já antigo, ele ia cheio de pressa, o carro sobreaqueceu, ele tinha levado 4 pneus e estava com o depósito cheio, a sorte dele foi estar com o depósito cheio. O carro começou a arder, e ele parou nas bombas, parou ao lado das bombas, estamos a falar para aí uns 50 metros afastado, parou, foram a correr buscar extintores, ainda levou na cabeça que não tinha nada a pegar nos extintores das bombas de gasolina. Mas não safou o carro, não safou o carro. Graças. Convém ter, porque a gente se detectar, claro, paramos, mas também é preciso ter cuidado, porque ao abrir o capô depende da chama que vai sair, claro. Exatamente. Mas eu acho que devia ser sempre, era isso, um kit de primeiros socorros. Pois. Toda a gente devia ter. E até aliás, eu ia-te contar uma história. Há, sei lá, aí 10 anos atrás,
Eu recordo-me de ter ido com os meus pais, fomos dar uma volta de carro. Eu já não me recordo onde foi, mas recordo-me de 4 ou 5 carros à frente do nosso e um carro que começou a arder. E era mata. E eu nunca mais vou esquecer desse episódio. O carro para, a pessoa sai do carro e ele começa a arder. Olha, como provocou um incêndio. Tanto é que horas depois já estava um helicóptero, até apareceu nas notícias. Depois eram os carros todos a fugir, porque lá está, o carro estava a arder, mas era verão, muito calor, e começou a pegar fogo. Sim, o próprio combustível depois, o carro a arder, o combustível é derramado. Exato. Claro, quando ele for, vai arder. Tal e qual. E eu só pensava assim, caramba, não havia mesmo, ninguém tinha mesmo nada ali à mão. Sim, eu acho que havia ser obrigatório. Dava jeito. Isso até aquele martelinho para partir vidros, por exemplo. Estávamos a falar agora, os carros novos, trancam automático. Não abrimos mais o carro. Não é como aos antigos. O que é que nós fazemos numa situação dessas? Tentamos partir o vidro com o cotovelo? O que é que a gente faz? Não é? Eu penso às vezes nestas coisas. Sim, eu cheguei a ter uma formação de carros elétricos da Tesla, em que tivemos lá 3 modelos e como é que se poderia desligar o carro no caso de um acidente. Há uma situação que assim, se tens a chave do carro, chegas ao pé do carro e ele destranca, ok? Chegas lá dentro, depois a trabalhar, vais à tua vida. Se há um acidente, foi uma questão que pusemos na altura, se a pessoa está inconsciente lá dentro, o carro está trancado. Portanto, então disseram-nos onde é que tem os corta-correntes, em que tu tens que cortar mesmo os carros, a chapa dos carros, essas coisas todas. Mas houve um acidente aqui há pouco tempo que morreram aqueles jovens que caíram num lago dentro de um Tesla, não sei se ouviste falar, e eles despestaram-se de madrugada. Eram 4, só por erro, parece que eram 4. E o carro despistou-se, capotou e eles morreram todos afogados. Diz que incendiou o carro, não sei o que mais. Agora, porquê que o carro não estava travado, não estava trancado? Era um Tesla, um carro elétrico, umas coisas que eu também tentei perceber mais à frente se havia alguma explicação para isso, mas é complicado os carros elétricos hoje em dia porque eles trancam. Nós temos uma maneira de enganar, já conseguimos uma maneira de enganar, por exemplo, tu vais à parte do carregamento, há umas fichas próprias que se vendem, os próprios bombeiros, muitas corporações têm, em que tu ligas aquele suposto carregador e ele automaticamente destranca. Okay? Portanto, está a carregar, está tranquilo, não se passa nada. Se tirares aquilo a ficha, começas a andar e ele tranca todo, estás em segurança, percebes? Sim. Isso é muito. Mas isso é um carro elétrico, mas mesmo nós, eu tenho um carro a diesel, mas é tecnológico, a gente começa a andar, ele tranca logo as portas. Sim, mas se tiver que partir vidros, os vidros partem. A gente parte, depois lá está. É isso que uma pedra, tentas arranjar uma pedra, uma coisa dura e vai ao vidro e parte. Exatamente. Apesar que eles são todos laminados, mas a maior parte agora é tudo laminado. Claro. Mas eles também partem. Por isso eu estava a falar, às vezes vamos num acidente, capotamos, mas estamos bem, mas estamos trancados. Se tivéssemos um martelito, então, isso aí é mesmo. Qualquer coisa que tenhas ali nos cantos dos vidros, pressionar e ele normalmente parte pelos cantos. Nunca no meio, sempre pelos cantos. Não sabia disso. Os pés, a gente vê nos filmes. Sim, eu já vi os para-brisas, James Bond, não é? Exatamente. Mas eles têm sempre ferramentas para... Tem um canivete que resolve tudo. Sim, mas isso são coisas que... material acessível que o pessoal pode comprar e isso é sempre bom. Não, lá está, e fiquei a pensar muito nisso. Às vezes um extintor, a gente passa. Eu gosto muito de Fórmula 1, adoro ver Fórmula 1. 2. É espetacular. E neste fim de semana o Carlos Sainz, o carro, os travões começam a arder. Qual é a solução? Extintor. Ou seja, às vezes eu penso assim, a gente às vezes pode passar por uma circunstância, alguém está ali aflito, se a gente tem um extintor, sabe usá-lo, às vezes resolve ali um problema. Normalmente quando apanhamos até vários caminhões, e normalmente os caminhões têm sempre os extintores, há sempre um ou outro que para e até não se importa de emprestar, mas depende, porque a partir do momento que o carro começa a arder, sabes que depois tem aqueles combustíveis todos, borrachas, óleos, depois já é difícil, o extintor já não vai fazer nada. Ou seja, eu tento sempre pensar, se nos depararmos com uma situação destas,
há pouca coisa que nós possamos fazer para abafar um bocado se aquilo. Se for de início, tu consegues abrir o capô até com terra da berma, Certo. lá e tiras Boa. uma peça úmida ali, Certo. sem descaldares, vai abafar, percebes? Há coisas que pode, mas normalmente Se já estiver inflamado, é muito material inflamável ali a arder. já não dá. E não tens hipótese ali quase de apagar aquilo. Claro, já é muito grande, já não dá. Sim. Muito bom. Bom, realmente são coisas que eu acho sempre bom nós sabermos, porque às vezes pode acontecer alguma coisa e não estamos habituados e pronto, e ajuda. Para nós finalizarmos... Já agora, deixa-me só informar. Hoje em dia com as tecnologias, redes digitais, essas coisas todas, nós temos sites do INEM. Há um muito bom que é o Aprender INEM, em que nós podemos fazer formações online. Tens os testes, tens as matérias, tens tudo, estão certificados e muitas vezes aprendes isso. Como fazes uma pesquisa qualquer, o que é que eu posso fazer? Agora temos a nossa amiga IA, a inteligência artificial, que ela pode dar duas soluções um bocadinho diferentes. Certo, ou mais. Mas hoje em dia as pessoas nas redes sociais, eu por exemplo, nos meus miúdos que estou a dar treino, vou lutando de suporte base de vida, vou dando por partes, e depois em cada treino, mas para outro, o treino está a ser mais chato, ou os miúdos não estão bem, vamos parar aqui 5 minutos, olha, o que é que tu fazes? O teu colega está aqui no chão, o que é que tu vais fazer? Certo. E eles vão aprendendo assim, a ensinar a brincar, certo, mas vão aprendendo. E eu digo sempre a eles, vão às redes sociais, pesquisem no YouTube, seja onde for, tem lá tanta informação. O que é que eu faço se houver um incêndio numa cozinha? Um tais está a arder, o que é que eu faço? Hoje em dia o pessoal não pode dizer que não tem conhecimento. Não, o pessoal não tem, GPT já está. Então, o pessoal não quer aprender e não quer perder tempo para isso. Claro. Ou às vezes não temos consciência, ou seja, imagina, nós lembramos das coisas quando elas acontecem. Exatamente. E fala essa questão de um curso de socorros mútuos básicos de vida, né? Suporte básico. Isso é uma coisa que dava jeito na escola, se calhar. Isso havia de ser obrigatório. Não é? Eu estou a pensar assim. Havia na televisão uma rúbrica que dava a seguir acho que era a seguir ao telejornal, que era o Tinoni e companhia. Ok. Que era um bonequinho que ensinava as criancinhas e os adultos o que é que fazer naquela situação. Sketches muito pequeninos, mas ensinava muito. Deixou de existir. Pois. Socorrismo havia de ser dado na escola primária. Acho que sim. Havia de ser dado na escola primária. Os miúdos têm muita memória para absorver a informação. E ensinando desde pequenino, para já vai-lhes despertar 2 para amanhã, seguir uma carreira de bombeiro, claro, essas coisas todas. Entrar na área da saúde, medicina, enfermagem, essas coisas todas. Havia de ser obrigatória essa disciplina. Porque muitas vezes os miúdos, e nas escolas é toda a hora, há sempre uma ambulância para uma escola, claro, caiu, não sei o que mais. Os funcionários são obrigados a ter o suporte base de vida. Havia de ser implementado, isso é uma regra que havia de ser implementada nas escolas. São coisas muito úteis que podem fazer diferença. Eu acho que sim. E num minuto podes salvar uma vida, como num minuto podes perder 1, 2 ou 3 ou 4. Claro. Não, eu penso logo uma coisa muito simples. Nós somos miúdos, brincamos, podemos nos aleijar. Se pelo menos soubéssemos o que fazer, onde nós cai de bicicleta, sei lá, acontece alguma coisa, pelo menos sabe o que fazer naquela situação. Quando a gente não sabe, o que é que se faz aqui? É complicado. Não se faz mais nada. No meu tempo, a gente, quando caía de bicicleta, punha areia, esfreia e cuspe. Pois, e erva. E para disfarçar, para nos chegar a casa. Senão levava 2. Pois, senão. Ainda era eu lembro quando tive a primeira bicicleta sem rodas de apoio, nós a fazer corridas, eu e um vizinho meu na rua, e logo por azar, primeiro ou segundo dia, vinha um carro de baixo. Nós vamos a desviar do carro, eu bato com a roda da frente na bicicleta do meu amigo, vou pelo ar, a rua era tudo em pedras,
parti a bicicleta toda, eu parti-me todo, eu chorava porque tinha dores, chorava porque ia chegar a casa e ia levar uma tareia, porque Pois. estraguei a bicicleta que era nova. Isso era a preocupação, não era as feridas, eram as preocupações. Mas assim é como tudo, acho que havia de ser implementado isso. Eu acho que era uma ajuda muito uma disciplina obrigatória, porque faz sempre falta. A qualquer momento, do teu lado, tens uma situação de risco e tu devias saber socorrer. Concordo. Isso não custa nada. Uma disciplina na escola, Sim. não custa nada. Então aquele site, Aprender INEM, Se aprender é muito vamos bom. deixar, Rita, na descrição do vídeo, porque é muito interessante. Sim, eu faço lá muitas formaçõezinhas e aprende-se ali muita coisa mesmo. Aprende-se muita coisa. Tem vídeos, tem o próprio pessoal do INEM, a Escola Nacional de Bombeiros também tem, a Escola Nacional de Bombeiros mais na área de incêndios também, e socorrismo também tem. Eu acho que são sites que as pessoas haviam de pesquisar. Sim. Pesquisar e ver lá e interessar-se por aquilo, que é muito bom. É muito bom. Sim. Oh, muito obrigado. É como tudo, a gente quando quer aprender as tecnologias, eu se quiser aprender tecnologias, eu tenho que ir lá Tem que ter com pesquisar, elas. tenho que mexer. Elas não vêm ter comigo, eu tenho que lá ir. Exatamente. Isso é que era bom que fossem ter. Isso é o que eu acho que nós queríamos, era que as Sim, coisas sim. viessem ter Estar em connosco. casa no spazinho e elas vêm cá. Nenhum do céu. É isso. Carlos, muito obrigado pela esta conversa. Obrigado. Quero-te oferecer uma prenda. Uma prenda. Oi. Uma prenda. Teres vindo cá, Obrigado. eu quero-te oferecer uma caneca, porque foi o teu primeiro podcast, quase certeza. Exatamente. Pronto, que E seja o primeiro de muitos. E é uma recordação, é uma caneca para tu te lembrares Sim, que senhor. estiveste aqui no Flexcast a representar os bombeiros. E eu. Eles matam-me. Matam, não matam nada, ficam contentes porque é bom falarmos destas coisas. Isto também, se for falado, também lembra as pessoas de que existe realmente aqui alguém que está cá para nos ajudar e não podemos cá só olhar para isso quando precisamos, convém irmos olhando. E já agora deixo também um lema que eu uso muito, está lá no meu Facebook, que agora é uma rede social dos velhos, como costumam dizer, mas enfim. Há um lema que eu e esta frase há muitos anos e sigo e digo sempre: ser bombeiro não é aquilo que somos, é aquilo que fazemos. Qualquer um de nós pode ser bombeiro. É verdade. Espetacular. Sr. Carlos, Carlos, senhor, Carlos, não. já Falhaste no final. já ia estragar tudo, já estraguei tudo. Muito obrigado. Obrigado. E Rita, pessoal, também. vocês subscrevam, deixem o like, comentem, que eu acho que é um episódio muitíssimo interessante, diferente do normal que nós fazemos aqui, mas eu acho que é muito importante. Vamos deixar também aqui os links para os sites que o Carlos nos deu. Pá, informem-se um bocadinho. Por acaso hoje o tema está muito quente por um desastre que aconteceu, mas temos de nos lembrar que os bombeiros precisam do nosso apoio e se nós pudermos ajudar, não custa nada, um bocadinho a todos. Pessoal, nós encontramos para a semana no local do costume. Sejam felizes e sejam flexíveis. Um abraço e até mais.